queira ou não, é inovação, né? O BIM não é inovação, mas eu já não acho o BIM inovação, ele já é uma realidade, né? Mas não Ele deixa de instiga, ser ele flerta muito, né, isso. ali com a Ele não inovação. é um projeto preditivo, ele é um projeto de inovação a partir do momento que você não sabe quais são os riscos que você vai mexer com ele. Uhum. Você não consegue, a gente não consegue hoje saber quais são os riscos que eu vou ter naquele projeto com tanta certeza o fato de ser em BIM. Fala aí, arquiteto Júlio na área. E começamos mais o AECTech, aquele podcast de tecnologia na arquitetura, engenharia e construção. E hoje aqui eu trouxe mais uma fera para podermos falar aí de BIM, falar de tecnologia, principalmente aí na área de infra. E eu trouxe aqui a Samara Mello, e ela vai fazer uma apresentação para vocês sobre o background dela e toda a experiência de BIM. Bola tá contigo. E... Bom, muito obrigada aí pelo convite. Todo o meu background de arquitetura e BIM, ele é pequeno, só que não, né? Eu estudei arquitetura no Mackenzie, eu me formei em 2012. A escolha de ser arquiteta foi uma coisa completamente aleatória, não fazia ideia do que eu queria. E aí eu vi, por exemplo, o Chico Buarque estudou arquitetura, o cara lá do Engenheiros do Havaí estudou arquitetura, né? Aí eu falei, deve ser legal a arquitetura. Assim, foi esse o meu critério, eu escolhi arquitetura. Deve ter alguma coisa que Freud explica, porque minha família é de engenheiros, então mas, né, conscientemente foi aleatória a escolha. Meu primeiro contato com o BIM foi em 2009 para 2010. Eu fiz estágio na Autodesk com o Ricardo Bianca, e aí ali eu conheci Revit, nem vou dizer que foi contato com o BIM, mas ferramental, né, então Revit, Civil 3D, algumas soluções de software que já foram descontinuadas da Autodesk. E aí interessante, isso parece legal. E aí eu fui estudar a fundo isso, me abriu algumas outras portas. Falei assim, acho que deve ser interessante estudar isso daqui. Aí saí de lá, porque o contrato de estágio estava acabando mesmo, porque ia me formar. Passei por alguns escritórios pequenos, mas sempre tive... O primeiro escritório que eu trabalhei por mais tempo, que eu tive mais autonomia, era um escritório pequeno, mas ele trabalhava com projetos da CPTM. E eu gostei muito de trabalhar com esse tipo de projeto. O contato foi pouco, recém-formada, né? Então, dizer que atuei muita coisa ali. Mas eu gostei, né? Aí eu saí dali, eu formei num péssimo momento de se formar, que é 2012, no auge da crise. E aí eu saí dali e fui trabalhar num escritório de mercado imobiliário, né? Eu fui trabalhar eles eram os antigos donos da Biara, saíram, venderam a parte deles, montaram um escritório. Meio que ali a gente era um arquiteto de luxo, assim, deles, porque eles têm N plantas, apartamentos, loteamento, e aí a gente ficava fazendo ou projeto de reforma, ou estudo de novos empreendimentos, né? E ficava ali trabalhando, e ali eu trabalhei, ali foi onde eu mais me desenvolvi ferramental mesmo, o I do BIM. Ainda não entendia muito de BIM, mas entender em como imputar a informação ali dentro, porque eles faziam gestão de ativos, né? E aí, eles viviam de gestão de ativos. E se eu ia trabalhar em Revit, eu nunca trabalhei em projeto convencional, eu sempre trabalhei no formato BIM. E aí, se eu fosse trabalhar com Revit, que era o que eu sei mexer, né? Não sei mexer no AutoCAD. Então, eu tinha de conseguir imputar a informação lá dentro para extrair essa informação. Aí, ali eu fiquei um ano e pouco, e foi onde eu mais aprendi mesmo, desenvolvi essa importância, mesmo sem saber o contexto geral do negócio. E aprendi muito, a minha chefe era muito maravilhosa, porque ela falava assim, hoje ela é uma grande amiga minha, mas ela falava assim, ai, faz esse negócio aí. Aí eu pensava, gente, mas não tem como fazer. Eu vou ter que parar o que eu tô fazendo pra te ajudar. Eu te contratei porque você sabia fazer. Aí eu falei assim, ai, gente, aí eu ia pra casa, me matava de tentar e não sei o quê. Aí chegava no final de semana, eu falei assim, ai, Ju, ó, consegui isso aqui, vê se tá bom. Aí ela ficou, até que tá bom, assim, tá bom, assim. E assim foi um ano e pouco. Aí quando eu saí de lá pra ir pra Cetepla, e eu fui falar pra ela que eu tava saindo, aí ela disse, e aí, quem é que vai me ensinar a mexer no Revit? Eu falei, você não sabe? Ela, não, mãe. Eu sei mandar. Não precisa saber fazer. Eu falei, e eu tinha certeza que ela sabia. E, enfim, nesse dia eu aprendi que saber mandar e saber o alcance da ferramenta é muito mais importante do que você saber manusear ela, né? E aí eu fui pra Cetepla, antiga Cetepla, agora é Sener, né? E aí eu fiquei ali entre vai e vem quase 7 anos. Que aí onde foi que aí sim eu entendi o conceito BIM mesmo, como todo o meu chefe na época era o João, ele foi lá para implantar BIM. E aí eu participei não era eu que encabeçava isso, né, mas participei da equipe que fazia, né, isso aí e aí de novo voltei a trabalhar com projetos de infra, que é o que eu gosto de fazer mesmo, né? E aí ali a gente participei de alguns projetos interessantes da linha 2 do metrô, da linha 6 do metrô, estudo de aeroportos.
CPTM, né? E participei pontualmente de alguma planta de energia que teve, então foi bastante desafiador, assim, trabalhar lá, né? No crescimento grande. Passei pela Sistra também, um tempo, né? Entre idas e vindas aí da Sené. Mas ali foi legal, porque ali eu fui trabalhar no HS2 de Londres, que é um high speed de Londres, é um trem de alta velocidade. Eu não trabalhei na Sistra Brasil, eu trabalhei com Paris. Poderia estar lá, mas não trabalhei daqui. Só fui conhecer a equipe e voltei. Mas esse foi muito legal, porque foi primeiro que foi um projeto todo feito na plataforma da Bentley. Eu só tive contato com a Autodesk, a A maior Ecosync? parte. Todos os sistemas da Bentley. Então, tinha a Ecosync, tinha o Navigator, Caramba. tinha o MicroStation, o próprio ProjectWise, né? Só tinha a Bentley. Então, eu tive que aprender. Então, foi bem legal. E ali eu participei da equipe de coordenação também. Era um grupo de managers que fazia a gestão. E esse foi bem legal, porque o projeto ele era desenvolvido na Índia, se eu não estou enganada. A coordenação ficava Paris e Brasil, e a execução mesmo era em Londres. Então, definição de um projeto internacional era aquele ali. Foi bem legal também. Aí, pela Sener, eu tive uma experiência de trabalhar em Bilbao, na Espanha. Eu fiquei 3 meses lá, trabalhando com eles. Era um projeto de metrô também, só que de Doha. Eu fui trabalhar mais no pátio de manutenção de trem, né? Mas era acho que era toda a estação, toda a linha completa, né? Tinha uma equipe que trabalhava nas estações, via permanente e tal, eu tava nos fases de manutenção. E aí lá eu fiquei também 3 meses trabalhando em BIM também, foi experiência interessante, internacional, acho que contribuiu muito para minha carreira. E de edificação que eu tive de experiência foi trabalhar no edifício do B32. Ali a gente também caí de paraquedas. Não lembro por que eu fui para lá, mas alguém me indicou para uma entrevista. Fui de vestido, não sabia o que era. E depois que eu vi que era obra, eu falei, ai, gente. E aí foi bem legal. Lá a gente trabalhou fazendo a atualização do projeto. Era um projeto tropicalizado há muito tempo, ficou parado, então precisava atualizar ele enquanto a obra estava acontecendo. Fazia extração de quantitativos para alimentar suprimentos, toda a compatibilização, paginação de alvenaria, acompanhamento enquanto a estrutura avançou com levantamento de nuvem de pontos. Então, foi bem interessante essa passagem aí pelo B32. Eu fiquei ali também 1 ano. A obra começou a acabar. Aí eu voltei para a Sener. E hoje eu estou na CCR, como coordenadora de engenharia digital lá, também abraçando aí um desafio interessante. Foi só essa introdução, tá, gente? Eu disse que era comprida. Alguns pontos que eu acho que é legal trazer só pro pessoal ouvir. Você já contabilizou suas horas de trabalho até lá, não? Não, mas... Fiz uma continha de padaria. 25 mil horas. Então, Mas assim, você contou as horas extras? não, só Ah, dias tá. úteis. Só Então os dá dias pra, úteis dá e pra 8 mais. horas. Isso. Ah, não, então dobra, né? Não, dá bem mais. Tô jogando embaixo, né? Mas eu acho que é importante trazer, porque assim, olhando o seu desenvolvimento, eu tenho 2 análises, desde formação, ali de arquitetura. Eu me formei em finalzinho de 2013, você se formou em 2012. A minha história é um pouquinho parecida. E eu vi que você foi se especializar em 2019 e depois você foi, agora terminou o mestrado, né? Isso não falei a parte acadêmica, né? Eu só falei a parte profissional. Eu fiz especialização em BIM da Zigurati em 2019 para 2020. E recentemente agora eu sou mestre em arquitetura pela Unicamp. E finalizei agora, mas esse não saiu ainda, porque eu finalizei esse ano passado. É um curso de gestão de projetos complexos em Cambridge. E deve estar Legal. para sair o certificado aí, mas não saiu ainda, então ainda não formei. Então Tem só pouco, entreguei o tem pouco trabalho só. conhecimento, né? Viu, gente? Trouxe a pessoa certa aqui. Não, por que eu falo das horas? Porque, assim, quando a gente segue aqui, a gente tem uma estrutura. Quando a gente fala de júnior, pleno e sênior, mas no BIM não tinha essa estrutura. Então, quando você se forma lá em 2012, aí você vai trabalhando na parte operacional, você vai operacional, tático e hoje estratégico. E aí você depois foi fazer a especialização lá em 2019, você falou, putz, já estou totalmente envolvida, faz sentido eu ter essa, vamos dizer assim, certificado e tudo mais. E depois você foi para mestrado. É porque muita gente fala assim para mim, Júlio, eu terminei a faculdade, faço mestrado. Eu falo, cara, trabalha, adquire bastante horas de experiência, depois você faz mestrado, porque você vai ter muito mais repertório, que é o que a gente está trazendo aqui nesse podcast. E é legal porque olhando, geralmente é assim, você tem o nível aprendiz, o nível especialista e o nível mestre, né? Uhum. E do aprendiz para o especialista é 10 mil horas, do especialista para o mestre é 20 mil horas. Então você está no nível mestre. Uhum. Então acho que essa parte que é importante mostrar. E é engraçado que quando bateu na Zigurati ali, você já tinha passado das 15 mil. Então era o nível, você já tinha passado do nível de especialista. É uma curiosidade, porque eu queria mostrar pro pessoal que o que você falou basicamente são seus resultados
mas vindo de uma longa trajetória, que a galera acha que é fazer um curso, terminou o curso, já é BIM Manager, um exemplo. E acho legal trazer isso, porque acaba, para as mulheres também, principalmente que estão escutando, acaba sendo até uma inspiração ali do caminho, né, que isso vai tomando. E você foi vendo, desde o seu estágio lá atrás na Autodesk, as oportunidades. Você falou, né, você foi sentindo o faro ali da oportunidade, foi vendo visão e foi se preparando tecnicamente para isso. Então, acho que foi um primeiro insight que eu peguei já nesse comecinho do nosso podcast. Parabéns Obrigada. pela trajetória. Segundo, agora que eu queria entender, que é uma curiosidade, na verdade, minha, quando você trabalhou, quando a gente fala de projetos internacionais, eu já tive a oportunidade de trabalhar com projetos de fora, de Dubai, projetos de Doha, projetos de outros lugares. A gente se depara, às vezes, que eu falo brincando que a gente tem a síndrome do vira-lata aqui no Brasil, de achar que, poxa, o pessoal lá fora faz melhor que a gente e tal. E depois eu fiquei com a síndrome do Border Collie, fala, né? Ou do, como é que chama? Do Golden. Que, na verdade, a gente está produzindo uma coisa de qualidade aqui do Brasil, né? Eu queria que você contasse um pouquinho a experiência, que você falou assim, eu fiz projeto lá na Espanha, daqui para cá são empresas grandes que a gente está falando. Até inclusive a empresa que você está hoje, né? Foi uma trajetória e foram, provavelmente, hoje mesmo, vieram entrar em contato comigo e falou, você tem alguém para indicar? A gente que está na área, toda hora, né? Você tem alguém para indicar que trabalha com BIM, que faz isso, faz... Aí eu falei para a pessoa, se você tiver, me passa também. Eu tô precisando. Porque é difícil você achar profissionais, principalmente com o seu background, né? Eu falo, quem é bom tá ocupado. Né? Quem é bom não tá desempregado nesse sentido da pessoa se especializou muito, ela tá ocupada, ela tá em algum cargo de relevância, né? E eu tenho uma dúvida assim, como que era a sua experiência nesses projetos internacionais? Porque Bentley são as principais plataformas de infraestrutura, né? Quando a gente fala no mundo, né? A Bentley tem soluções gigantes, assim como a Autodesk. Agora fiz um podcast de infraestrutura com o Pedrão, lá da Autodesk, né? E fiz também com o Walter da CSB, também, acho que você deve conhecer, né? Então a gente conhece quem faz infraestrutura de fato, porque e eu acho que é importante você comentar um pouquinho do que você viu de BIM, porque às vezes a galera não sabe o que é infra em BIM. Então eu queria que você explicasse para eles o que é infra em BIM, porque às vezes o pessoal tá achando que é só fiação, infraestrutura, né? Eu acho que é Sim. legal trazer o que é uma edificação no predial, né? Desculpa, na infraestrutura. A experiência de fora. Eu fui com uma expectativa elevada pelo que falam pra nós, né? Porque lá é melhor, lá é melhor, lá é melhor. Tem seus pontos de qualidade, sim, porque é um país muito mais velho que o nosso, né? Então, a gente é muito baby perto de uma São mais Espanha, desenvolvidos, né? né? Não digo nem desenvolvido tecnologicamente falando, não, eu digo como sociedade, mas porque já passou por muita coisa, né? Ah, sim. Então, eu acho que esse é o ponto de diferença maior, assim, né? Quando eu fui pra lá, por exemplo, me disseram, porque você vai pra Bilbao, que é excelente, é referência cultural, você vai ver como tem cultura e como não sei o quê. Quando eu cheguei lá, quem tava em cartaz era o Balé da cidade de São Paulo. E o ingresso mais barato custava 5 vezes o que custa o mais Caramba. caro do Teatro Municipal. Daí eu pensei, não. Então, eu vou por R$10 no Teatro Municipal. Na época tinha, agora não sei se ainda tem, mas na época tinha uns ingressos mais acessíveis durante a semana. Você vai em qualquer lugar que você assiste o balé muito bem, né? E aí eu pensei, não é tão acessível assim. Tem suas qualidades, tem as suas diferenças, mas eu acho que tá muito mais relacionado à maturidade do país como existente mesmo, do que capacidade de entregar alguma coisa, né? A gente trabalha muito mais. E isso eu acho que tem a ver com maturidade também, né? A gente trabalha muito mais. Então, a gente entra às 8 da manhã e é normal uma projetista sair às 4, 3, 2 da manhã. Quantas vezes a gente já comeu pizza no escritório de madrugada porque você ia ter que virar à noite para poder entregar, né? Isso lá acontece muito menos. Não dá para entregar? Tudo bem, a gente entrega amanhã. Tem mais planejamento nessa parte, assim, né? E tem uma contrapartida que a mão de obra nossa de infraestrutura hoje é muito rudimentar. Então, acho que essa é a maior dificuldade que a gente tem quando a gente fala de tecnologia. Porque dentro do escritório com ar-condicionado é muito fácil a gente falar de tecnologia. Agora, quando a gente vai lá no canteiro, que é o símbolo da construção civil, como diz uma menina da minha equipe, é o chinelo havaiana branco e azul com prego no fundo, aí é difícil você colocar tecnologia. Essa distância entre a sociedade, assim, né, financeira mesmo, né, de cultural, é muito diferente daqui para lá. Então, um projeto aqui hoje, ele é muito mais detalhado. A gente tem que detalhar tudo, porque a mão de obra não vai executar. Lá, a mão de obra é muito mais formada, porque tem uma equipe
sabe, eles são mais equilibrados, vamos dizer assim. E aí se detalha muito menos o projeto. Né? Eu lembro que tinha uma diferença muito gritante entre os desenhos do brasileiro e os desenhos deles, porque a gente... E lá eu fui só fazer produção mesmo, eu era desenvolvedora, arquiteta de desenvolvimento mesmo, trabalhava detalhando os projetos executivos e tem uma diferença muito grande entre as plantas, assim, sabe? Existe uma figura lá que aqui não tem, que é o arquiteto de obra, que seria... O que a gente tem hoje é o mestre, né? Que são excelentes mestres, que se eles, né, eles mandam... Põem muito engenheiro no chinelo. Lá existe essa figura como um arquiteto de obra, que ele tem uma formação enorme, ele tem anos de formação, ele faz residência, né? Então é uma formação mais levada a sério, entre aspas. Assim. Eu acho que isso muda muito, mas qualidade técnica e capacidade de entrega, para mim, é igual. Né? Então eu trabalhava de igual para igual com todos eles e não via uma novidade diferente, assim, olha, ele faz uma coisa muito mais complexa. Não vi nada do que a gente não fizesse aqui. Né, quando a gente fala dentro do ambiente do ar-condicionado da engenharia. A obra, de fato, eu não acompanhei, mas a gente percebe que a justificativa, conversando com eles no dia a dia, é que essa justificativa é por conta dessa diferença que a gente tem hoje no canteiro, que a nossa mão de obra ela é precária. Por mais que a gente chegue até o nível do mestre de obra, dos engenheiros de produção, a gente não chega na mão de obra em si, né? Então, isso ainda é uma diferença grande quando a gente fala de produção de engenharia, mas nível de engenharia né? Intelectual. Pra mim, eu não vi diferença. Você A sabe gente que... faz até mais, provavelmente. Não, eu não duvido. Você sabe que, assim, eu percebi a mesma coisa também para projetos de fora. A gente detalhava coisas que... O cara fala, por que você está detalhando isso? Isso daí não é projeto de arquitetura, isso é projeto de caixilharia. Isso aqui, né, quem vai fazer é o cara de caixilharia, não é você. Eu falo, caramba, peraí. No Brasil a gente até detalha um pouco mais. É porque também tem uma outra questão. Dos Estados Unidos, a gente está tendo uma experiência com um projeto de fora, que é justamente isso. O projeto executivo dos caras é muito mais simplificado. Né? Muito mais simplificado. E aí agora a gente está tendo uma necessidade de tropicalizar o projeto e você vê que falta muita informação. Mas por que a gente tem um nível de exigência aqui no Brasil diferente? Muito alto. Que é um projeto que foi contratado de gringo aqui, né? E aí a gente está tendo que fazer essa tradução ainda em BIM. Então, pediram lá, tem que seguir o lodge do BIM Fórum. Aí foi olhar o documento, não tá seguindo nada do BIM Fórum. Não sei nem de onde eles tiraram. A referência é, o cliente me contratou essa informação, eu tô entregando essa informação. Então a gente também começa a entender agora, porque a gente estava trabalhando muito aqui assim, sabe? Fechado no Brasil, né? E eu fiz um podcast semana retrasada com o Lincoln, né? Que a gente fez um podcast. O Lincoln da Perkinsville. E ele é gerente BIM lá. E também ele comentou da experiência dele que ele teve fora do Brasil também, na Ásia. E é Ctrl-C, Ctrl-V do que você está falando, tá? Então, assim, é interessantíssimo a abordagem, porque ele fala, olha, aqui no Brasil, realmente, a gente detalha muito mais, a gente se aprofunda muito mais. Então, assim, é bem legal ver que não é só um achismo, sabe? De fato, é algo que o pessoal está comentando e está só validando uma dúvida que eu tinha aqui no Brasil. Legal. E a parte de infra em si, o que é, para quem está escutando, eu nunca ouvi falar assim, o que é infraestrutura na sua opinião? No sentido que você vivenciou aqui, né? Porque ninguém faz arquitetura e fala, olha, eu vou trabalhar com infraestrutura, né? Acho que isso é... O máximo que a gente fala é urbanismo, né? Vamos dizer assim, né? E eu acho que é legal falar para eles o que é. E dentro disso, o que você vê o de BIM, né? Dentro infraestrutura BIM, o que é de fato. A gente tem a infra predial, né? Que é o que suporta, né? Que os engenheiros matam os arquitetos quando eles vão dizer que são as disciplinas complementares, né? Que é o que a gente está mais acostumado, né? O arquiteto está mais acostumado. Então, tem as instalações e tudo mais, isso não deixa de ser infraestrutura. Mas no meu caso, eu sempre trabalhei com infraestrutura urbana, né? A primeira vez que eu tô trabalhando com rodovia, mas eu sempre trabalhei com infraestrutura urbana. Então, são os projetos de metrô, né? A estação de metrô é uma edificação. Ela não vai se diferenciar de como fazer um prédio residencial, por exemplo, a não ser normativos, né? Enfim, mas é uma edificação assim como um prédio residencial, como um hospital, ela é uma edificação. Mas a conexão entre as estações em que a gente tem a via permanente, o túnel, né, que é onde vai passar o trem de fato, aí a gente fala de infraestrutura urbana, a gente está na malha urbana mesmo fazendo uma intervenção.
Então, os exemplos de projeto que eu trabalhei de infraestrutura foram o metrô, a estação de metrô, tanto a via permanente, que é o túnel, quanto a edificação de fato. As bases de manutenção de trem, que são enormes galpões em que o trem estaciona numa certa periodicidade para fazer manutenção, limpeza, lavagem, etc. Eu trabalhei com BRT, que são os corredores de ônibus expresso, né, que tem, acho que tem em BH, tem em Curitiba, né? Eu trabalhei parte em um de Arujá, bem pequenininho, assim, minha atuação. Trabalhei num BRT de Assunção também, que não me orgulho muito, mas trabalhei bastante naquele projeto. Na aeroporto são projetos de infraestrutura, né? Então a gente tem tudo que a gente envolve ali, intervém na malha urbana, no dia a dia das pessoas. Eu optei por esse lado porque eu achava que seria útil a minha participação como arquiteta se eu trabalhasse num projeto de mobilidade urbana. Né? Então, assim, eu estou usando a minha faculdade, meu diploma, para melhorar a vida das pessoas, queira ou não. É um projeto. Não é sustentável se passar uma linha de trem, não é, mas o metrô de São Paulo é sustentável, ele é um dos mais sustentáveis que a gente tem. E queira ou não, a gente melhora a locomoção das pessoas. Se a gente tem mais mobilidade urbana, a gente tem menos tráfego de carros privados. Se a gente tem mais linha de ônibus, a gente vai ter menos poluição, porque a gente faz um transporte de pessoas em massa. Então, foi esse o sentido que eu quis entrar como arquiteta nesse tipo de projeto, foi isso que me encantou. É o urbanismo mesmo, mas é o hard, né? É o pesado ali. E aí é um jeito de fazer que o projeto nosso não seja só alguma coisa de capitanear dinheiro, né? Ele tem um sentido diferente. E aí hoje eu trabalho com rodovia, que é uma infraestrutura também, né? Então tem obras de artes especiais que Sim. são as pontes, né? Não é uma obra de arte, é a ponte que chama obra de arte, porque às vezes as pessoas confundem. E rodovia mesmo em si, que é foge um pouco desse meu discurso do porquê que eu quis trabalhar com infraestrutura, mas eu fui pelo desafio mesmo e pela oportunidade de influenciar o mercado. Né? Então, a posição que a CCR hoje encontra, ela é o cliente e ela também ela é a contratante ao mesmo tempo em que ela é o contratado. Sim, Né? eu acho que é um ponto importante, trazendo um gancho, que assim, acaba sendo uma especialidade, né? Porque quando a gente fala de interiores, paisagismo, predial, residencial, hoje eu vejo a infraestrutura como um nicho também, né? Sim, E sim. é que dentro dele ele é mais amplo. Aí eu tenho rodovias, aí eu tenho hospitalar, né? Eu tenho aeroportos, eu tenho... Cara, também tive uma oportunidade de trabalhar com esses tipos de projeto, e eu não sabia também. Uhum. Eu fazia lá a parte da estação, né, onde eu trabalhava, e aí tinha, cada meio quilômetro tem que ter um respiro. Eu nem sabia o que era um respiro, um poço. Uhum. Então você vai entendendo que, na verdade, a cidade é complexa, né? Uhum. E ela tem muitas necessidades, né? Eu lembro uma vez, quando eu fui trabalhar, anos atrás, na Falcon Bauer. Foi um dos meus primeiros estágios, lá em 2010. Eu lembro que e a gente trabalhava para DER, né? Então a gente fazia muito obra de arte. Eu não sabia também o que era, fui aprender naquela ocasião. Meu primeiro estágio foi com o pessoal de drenagem, imagina, assim, seu contato na arquitetura ser com drenagem, não é com arquitetura. Uhum. Mas eu tive uma oportunidade muito legal, pelo que você contou, que era assim, eu trabalhava de arquitetura, junto com uma arquiteta que é a Leda, que é a Cisleide, que foi uma grande mentora minha. Trabalhei com a Débora, que era de drenagem, aí trabalhei com o pessoal de geométrico, que eu não sabia o que era um geométrico, né? Que é o terraplenagem. E aí era legal porque eu tava numa baia e assim, saía daqui meio que passava assim o projeto, sabe? Uhum. Cara, e a gente usava naquela época Civil 3D. E o Civil 3D era ainda bem simples naquela Ele não época. era BIM ainda, Não né? era BIM. Sim. E era uma coisa muito doida, porque o primeiro trabalho que eu fiz na época de rodovia, porque você falou do lance do rodovia, era assim, tinha todas coordenadas, a UCS e a UTM. E a primeira coisa que eu como arquiteto queria fazer era dar um rotate. Cara, aquilo ali quase deu uma briga. Aí fui entender que tinha que rodar o CS, não podia rotacionar o mundo, entendeu? Você não pode virar um modo. Porque todo mundo usava a mesma base, né? Sim. Então ali eu já fui entender o que é um pouquinho de interoperabilidade, em outras palavras ali, que é a gente trabalhar juntos. Mas eu via que falava, cara, não tem quase ninguém fazendo isso, né? E acaba sendo uma oportunidade também para quem entra, porque o que tem de licitação, o que tem de concorrência, que tem poucos players, ainda mais em BIM, que faz com GIS, que faz com um monte de coisa, a gente sabe que é um
acaba sendo uma oportunidade para quem está ouvindo também, né? Uhum. Eu tenho uma curiosidade dentro desse ponto. Existe hoje alguma especialização que o pessoal pode fazer de infraestrutura? Eu não conheço. Existe um da PUC, eu acho, uma especialização em infraestrutura da PUC, mas ela é bem voltada para projetos de rodovia, se eu não estou enganada, posso estar falando besteira, quem é da PUC aí. Mas Mas eu tem, acho que né? não. Mas Mas existe, tem, né? Isso é legal. tem sim, e tem uma, acho que da IPOC, sei lá. IPOG. IPOG, É. mas tem que fechar a turma, essa não, eu tentei e não tinha turma. Pessoas que queiram, eu queria, não tinha turma, por favor. Entrem em contato, mas tem. Que a procura é baixa, né? Porque é por isso que eu tô perguntando, porque eu lembro quando eu entrei nisso lá em 2010 e eu trabalhava com o Carlos Frutuoso também, que o Carlos hoje é um dos grandes nomes de curso aí de Civil 3D e tudo mais, sabe? E é engraçado que aquela galera que já mexia um pouquinho naquela época abriu empresa e hoje presta serviço pro... Esses cursos são de infraestrutura mesmo, né? Sim. Não tem, pelo que eu vi a grade, tem uma disciplina outra que fala de BIM, mas ele é na especialização do projeto mesmo. Eu já acho que BIM já é difícil. Aí o cara vai para infraestrutura, por isso que a gente estava batendo papo antes, que é importante você ter essa parte técnica, né, de ter esse conhecimento, e aí você busca o BIM como um braço, né, junto com esse conhecimento, eu já acho difícil ter infraestrutura em BIM, né, tem uma pós disso, né, digo... Tem pela Zigurati, tem um de infra em BIM. Não, legal. E eu também acabei de administrar um treinamento como é que chama? Instituto Navigare, que lá também eles criaram agora recentemente, porque lá o pessoal trabalha muito com a Vale, com essas empresas lá no Maranhão. Então, tá surgindo essa demanda, sabe? Mas se for parar pra pensar... É baixa. Não, você começou em 2012, eu também tive um contato ali, tá tendo a procura agora, em 2024. Difícil. 12 anos depois. Não, excelente. Não, perfeito. Eu lembrei disso que você falou, veio como uma pancada aqui na minha cabeça o que a gente passou lá atrás e parece que naturalmente depois eu acabei entrando nessa área, mesmo eu não querendo entrar, que foi quando eu fui trabalhar na época na Fernandes Arquitetos, quando a gente trabalhava com projetos de metrô e tudo mais, né? Então, entendendo agora que é uma infraestrutura que você apresentou para o pessoal e esse seu background, fala um pouquinho hoje da empresa que você trabalha, o que vocês fazem, o que vocês usam hoje de tecnologia, fala um pouquinho, acho que para trazer o contexto e também acho que dentro disso as dificuldades, oportunidades que você está notando ali dentro, porque a gente sabe que além de ser novo, tem alguns desafios que eu pude ver até na sua apresentação lá do BIM Fórum. Então, acho que é bacana compartilhar com o pessoal esse conhecimento. Bom, hoje eu sou coordenadora da área de engenharia digital lá na CCR, né? Só de rodovia, então a CCR tem os 3 modais de infraestrutura, né? Tem aeroportos, mobilidade e rodovia. Hoje eu tô só em rodovia, que já é bastante, não é só não. E que eles não escutem achando que é pouco, porque é muito. Vamos botar mais trabalho para você tá amanhã. Ótimo. E aí, a equipe que eu coordeno, hoje ela tenho 2 grandes frentes, eram 3, mas uma se emancipou. Então, tenho 2 grandes frentes lá dentro, que é o centro de informação. Então, falecido arquivo técnico, era arquivo quando era papel, né? Quando virou digital, a gente trocou o nome, então é Centro de Informação, que vai cuidar de todo o nosso CDE, todas as entradas e saídas, codificação, regras. Toda essa parte fica com o time do Walter, que é de Centro de Informação. Tudo acervo, né? Não só acervo. Os projetos em andamento, né? O controle da informação durante a produção mesmo. Caramba. Isso fica a cargo do time dele coordenar, né? E tenho a parte de engenharia digital hard aí. Eu tenho 3 pilares, são 4 pessoas, mas tenho 3 pilares de especialistas, né? E aí ali a gente se dividiu pegamos a definição do BIM, a área chama engenharia digital, porque a gente busca em construção 4.0, né? Tem uma definição recente, acho que é de 2020, 2021, sei lá, de BIM, que diz que o BIM é a força motivadora aí da construção 4.0. Então, a gente tem uma carga muito pesada aplicada na implantação do BIM por motivos de obrigação contratual com poder concedente também, mas nosso foco mesmo é construção 4.0, né? Então, a gente aproveitou a definição do Bilal Sucar, de que BIM é política, processo e tecnologia para gerenciar um empreendimento. E aí a gente se dividiu em 3 pilares, né? Então tem hoje uma especialista focada em política, uma em processo e uma em tecnologia. A gente tem 2 anos de área criada dentro da CCR, né? E o nosso, até agora, carga maior, que a gente mais fez diferença foi na etapa de política e processo. Então, se perguntar quais são as tecnologias que você usa, nada demais.
tá? Assim, tanto que ano passado eu fiz uma apresentação, eu falei assim, gente, é a primeira apresentação de BIM que eu vou fazer que não tem modelo, vocês não vão ver modelo. Lidem com isso. A gente vai falar de requisitos. Requisitos de informação. Então, a gente começou corrigindo a contratação. Não que a contratação antes fosse errada, mas era uma contratação para um projeto convencional. Né? Então, a primeira atuação que a gente fez pesada ali foi trocar o sistema de contratação. Quando é BIM, a gente não usa termo de referência mais, a gente adotou a BNT 19650. Então, a gente faz os requisitos de informação de contratação, que juntos eles compõem o que seria o termo de referência, né? Essa foi a maior diferença que a gente fez. Tinha-se antes um BIM Mandate, tinha um caderno BIM da CCR que cumpriu o seu papel, foi muito bem feito, mas ele, assim como a maioria dos BIM Mandates, eles são uma apresentação do que é BIM, para quem não sabe o que é BIM. Mas você não consegue contratar um projeto com aquilo, porque ele não tem uma informação definida do que você quer entregar no final. Né? Ele é para que serve o BIM, por que a gente vai trabalhar em BIM, uma apresentação conceitual muito rica de conteúdo, mas que na prática você não faz nada com aquele documento. Tá, você quer que eu faça o quê agora? Né? Então a gente descontinuou esse material, a gente entende que o Brasil já está num nível maior de maturidade, não preciso ficar explicando para as pessoas o que é BIM mais. As pessoas já sabem. Elas podem saber superficial, elas podem saber menos, podem saber mais, mas elas já têm uma ideia do que é, né? Essa etapa foi vencida. Então, a gente começou por aí. A gente começou pelas contratações, corrigindo esse modelo de contratação. Segunda grande implantação que a gente fez foi o método de avaliação e gestão do projeto. Então, hoje a gente paga o avanço. Então, a gente tem uma ferramenta que vincula... Interessante. A gente tem uma ferramenta que vincula o físico ao financeiro. Né? Então, paga-se o avanço físico do projeto, o controle do avanço físico do projeto resulta no meu desembolso financeiro. E a gente vinculou os dois, então as entregas, qualquer entrega é um pouco semelhante ao que o metrô faz, né, que o Ivo fez, né, a gente paga qualquer coisa. Eu vou te pagar qualquer coisa que você me entregar, eu vou pagar. Mas eu vou pagar a qualidade daquilo. Então a gente tem uma nota que a gente dá, uma avaliação, isso é aberto para as projetistas que trabalham com a gente. E aí, a partir da nota atingida naquela expectativa daquela fase de projeto, ele vai atingir a medição mensal, né? Então, se ele... A gente brinca, se você entregar o projeto pronto em um mês, você vai faturar o seu projeto inteiro em um mês. Se você demorar 3 meses, você vai faturar ele em 3 meses. Se você demorar 10 anos, você vai faturar ele em 10 anos. Né? Então, a gente tirou o vínculo do pagamento à quantidade de prancha, por exemplo. Não Perfeito. Na verdade, aí sim você começa a pagar o development, né? Que é parte de fato que o pessoal falava do LOD e tudo, que era o quanto o projeto se desenvolve, né? Porque você elimina as fases de projeto e de fato você paga pela informação e o desenho gerado no conjunto dele, né? Porque é o que você falou, antigamente tinha, eu lembro até do metrô, quando eu acompanhei lá atrás os MANs da vida. Ainda você, tem. né? Bom material do MAN. Então, eu olhava assim e falava assim, ó, ele tinha uma definição ampla, mas quando você já começa a embarcar com a BNT, né? Você começa a amarrar um pouquinho mais no, vamos dizer assim, não sei se comum, porque aí você não precisa mais definir o que é o BIM da sua empresa. Né? Mas um BIM comum, porque tudo é edificação, tudo é predial, tudo tem que ser executado. Mais ou menos. Mais ou menos, porque a BNT ela é bem genérica. Ela é aplicável a qualquer coisa. Então, ela vai falar assim, você tem que ter requisitos que são da organização. Mas ela não me diz quais são os requisitos. Não, sim. Aí você né? aprofunda, mas você tem uma base de uso. Antigamente não tinha. Tinha uma boa prática do que você está fazendo. Vou fazer aqui, isso né? Sim. E aí o metrô ele veio e aí ele acabou criando uma régua e aí a galera começou a usar Isso. muito, não o pessoal de infra, usar como referência. Até a gente vai ter um podcast depois com o Ivo aqui para justamente também bater esse papo pro lado do metrô, entender. Mas eu digo assim, eu lembro quando eu peguei o primeiro, ele falava, entrega em IFC. Então você falava, cara, que IFC que eu tô entregando? Que informação que eu tô entregando? E eu lembro que na época que eu fui BIM Manager com o aeroporto de Floripa, lá do Bizelli Catiborian, e eu dava consultoria para ele, pro escritório dele, eu lembro que na época, o cliente falava assim, ó, tá, como que eu vou fazer a medição do avanço? Porque vocês estão trabalhando aí faz 3 meses, né? E aí o prazo de projeto é daqui 2 meses, ele tem 6 meses de gap, um exemplo, né? E eu tinha, na época, eu não tinha uma bibliografia para eu falar, cara, como é que eu vou medir isso? E na época eu criei a densidade de modelo, né? Que era uma teoria baseada em quanto geometria. Às vezes eu estou avançando geometria, mas não estou avançando informação, sabe? E era muito difícil, porque não tinha uma base. E aí eu fui desenvolvendo algo e a gente fazia a medição semanal. É Desculpa, o avanço semanal, a medição ela tinha um espaço maior, mas ela tinha um avanço para criar os marcos, né? Ali. Então,
foi a primeira vez que na época a gente ensinou algo para um prazo maior que a gente tentou, né, gerar alguma coisa de valor nesse sentido. E aí é legal ver Isso. que vocês estão trabalhando isso, porque eu não tinha visto nenhuma outra empresa até então A trabalhar dessa forma. Vale, a Vale trabalha de maneira semelhante também, e o metrô também, né? Os três, acho que a CCR, a Vale e o metrô, se tiver outro eu desconheço. Mas são sistemas parecidos, né? A gente paga o avanço do projeto, tanto de, no meu caso, não sei dizer pelos outros, mas tanto da informação imputada quanto da geometria alcançada, né? Então a gente tem essa avaliação técnica que ela avalia a informação, a geometria e a solução técnica do projeto. Então não é só Ah, o sim. avanço, porque o projeto é BIM. Eu tenho disciplinas que não vão ser BIM, né? Então, a gente é o projeto com base em BIM, né? Então, a gente tem projeto como um todo, ele vai ser feito dentro da cadeia BIM. Eu tenho disciplina que não, eu tenho entregável que não, mas ele vai ser avaliado qualitativamente conforme todos os outros. Mas uma curiosidade, como é que você trata em revisão nesse caso? Quando eu fiz um desenvolvimento, entreguei, tem um marco de projeto, teve uma alteração, e eu tenho um valor já estimado para aquela fase, e o projeto pode ir mudando conforme vem os inputs, a compatibilização e tudo mais. É pago esse retrabalho? Surge um aditivo? Como que é Entra em feito? aditivo, no caso. Entra em É aditivo. que a gente não eliminou as fases, né? Então, tem funcional de projeto executivo. Porque a gente tem que entregar esse poder concedente. A gente está no meio do caminho, né? Tenho marcos e que a gente tem que seguir por itens contratuais do PER, que é o Programa de Exploração da Rodovia, mais ou menos que seria o MAN do metrô. A gente tem o PER e a Portaria 28 que a gente segue, né? Ou essas regras de entrega. Então, tem algumas regras do tipo, você tem que protocolar um anteprojeto 18 meses antes do início da obra, porque senão você não consegue, eles têm que aprovar e tal. E aí, então, a gente não desvinculou essas entregas, esses marcos de entrega, né? A gente segue a portaria 28, a gente é obrigado a seguir. Então, o escopo de entrega do funcional de um anteprojeto no executivo é a NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que vai dizer o que é. Né? E aí a gente define o que é o BIM da CCR para atingir o entregável para a NTT. O uso dele. Isso. E aí a gente vai avançar, os acompanhamentos são semanais ou quinzenais, depende, para ter certeza, tentar e cercar o projeto de que ele está caminhando num avanço adequado para chegar na maturidade de extrair informação de 2D, quantidades, por exemplo. Se tiver alteração de projeto significativa que vai gerar um retrabalho, isso é tratado como aditivo, como um projeto convencional. Então, isso não muda, né? O jeito de tratar essa parte do projeto. Mas aí quando a gente fala daqueles 3 pilares que vocês estão trabalhando, que é pessoas, tecnologia e processo, acredito que tem muito um papel de coordenação forte, né? Porque senão, porque uma coisa que eu percebo no BIM, falta muito a coordenação mesmo ali, né? Alguém de olho, alguém acompanhando, alguém monitorando, alguém ensinando, alguém avaliando e assim por diante. Então, eu acho bacana que você está comentando que vocês já estão criando uma cultura, um departamento para isso, né? Já tem um departamento para isso. A gente vai ver muitas outras empresas não tem, né? Ele é tratado ainda como o Revit, como a ferramenta ainda, né? Isso, Dentro da o empresa. BIM ali, ele é sobre a gestão do Sem empreendimento, né? modelo, que foi o que você tinha até falado. A gente tem um modelo, mas a nossa carga maior hoje é nisso. Então, a gente tem lá o pilar da política, que então, revisão desses documentos, criação de novos templates de documentos. Então, a gente tem eles para quando é BID de iOS, que é por ordem de serviço, tipo um guarda-chuva, né? Um contrato guarda-chuva. Tem para projetos convencionais também, a gente adotou o mesmo modelo de desenvolvimento de contratação. Quando os projetos, apesar de serem convencionais, são complexos, a gente utiliza esse mesmo modelo com BIM ou sem BIM, para Artesp e para NTT, que são os principais poder concedente que a gente tem, né? E aí também nessa árvore de política a gente tem todo o time, toda a capacitação do time que a gente vem fazendo. Então hoje a gente já tem e é ministrado internamente pela engenharia digital mesmo, então sou eu e essa especialista, que é a Caroline Kell, que ela veio da academia, então ela não é uma pessoa que tem experiência em projeto, desenvolvendo projetistas, como eu vim de projetista, ela veio da academia, ela é professora universitária, roubei. Hoje ela é doutoranda na Unicamp, então ela é a pessoa que capitaniza e desenvolve toda a parte de capacitação, então a gente já treinamos mais de 250 colaboradores conceitualmente em BIM. Depois tem treinamento prático de coordenação de projeto em BIM, que é ministrado por outra colaboradora, que é responsável por processos, porque é ela que faz essa parte. E aí depois a gente, por último, tem um treinamento ferramental, como mexer no Civil 3D, no Revit, no Allplan, que são as maiorias dos softwares que a gente recebe.
né? Então, eu recebo o arquivo Bacana. nativo, eu tenho que saber o que eu tenho que olhar nesse... Não projetar, mas o que eu tenho que olhar quando eu recebo um modelo desse de informação para saber se ele está me atendendo adequadamente. Então, a gente tem esse programa de capacitação BIM. Temos outros programas de capacitação também em andamento que faz parte do skill, né? Então, oratória, comunicação, como fazer uma Que legal. apresentação, O soft, mexer no né? Excel. Soft skill que para você trabalhar como gestão, você tem que vender o peixe, você tem que coordenar, as pessoas têm que gostar de você e te respeitar. Então, isso tudo faz parte de um combo aí de capacitação que a gente faz. Recentemente, a gente está num esforço grande apoiando, não é a iniciativa da engenharia digital, a gente entrou como apoio só, de fazer mapeamento de capital humano que tem dentro da CCR, né? Tem muitas pessoas, qual é a formação de cada um, Sim. né? Qual a experiência de cada um? Por que a pessoa está lá hoje, né? Então, fazendo esse mapeamento de capital humano, trilhas de aprendizagem, né? O que precisa ser? A pessoa, mesmo que ela veio pronta de mercado, ela não veio pronta para sentar na cadeira do CCR. Então, o que ela precisa saber para virar aquela pessoa que a CCR espera que ela seja, né? Perfeito. Então, a gente vem desenvolvendo toda essa parte. Aí, no pilar de processo, a gente tem a Potira, que ela é engenheira civil. Então, eu e a Carol somos arquitetas, Potira é engenheira civil. E ela trabalha junto com a Naira, né? A Naira é analista. E aí, ali, ela vai fazer todo o rito da reunião de coordenação com base em BIM, o que olhar, o conteúdo que faz parte de hoje dessa ferramenta que a gente usa como gestão. Boa parte foi ela que pensou, né? Poxa, eu quero o resultado disso aqui, mas o meio é seu. Então foi ela que pensou como o que tem que ter ali de informação. E ela faz parte que é isso. Então ela hoje a gente brinca que ela é um espírito obsessor do analista que faz a gestão do projeto em BIM. Porque ela vai lá, fica junto na reunião, vai treinando essas pessoas para a gente criar multiplicadores dentro da CCR, porque 3 não vão fazer todos os projetos de infraestrutura em BIM da CCR Rodovias. Então a gente tem que criar multiplicadores, encontrar essas pessoas que são os apoiadores aí no meio e incentivá-los, treiná-los para que eles possam ser outras potiras por aí, enquanto a gente vai atacar outras frentes, né? E a gente tem a Roberta com tecnologia. Então, sim, somos 3 mulheres e o Walter, coitado. E aí, a Roberta, assim, que é o hard ali da tecnologia, né? Então, ela é engenheira civil também, estudante de ciência de dados. Então, e aí toda a parte de programação, Python, Dynamo, VBA, inteligência artificial, banco de dados, tudo isso fica com ela mesma. Então, a gente tem a ideia e a Roberta faz o botão. Aí a Roberta viabiliza aquilo pra gente, né? Então, a parte da tecnologia pesada, assim, é a Roberta que cuida. E aí a gente criou três skills bem diferentes que se complementam. E aí eu acho que por isso a gente conseguiu fazer bastante coisa, né? Mas de tecnologia mesmo que a gente usa e são os que as projetistas usam. A gente não direciona nenhuma tecnologia. Então, exatamente porque a gente não quer fazer um nicho no mercado. Então, a gente, nessas contratações, a gente pede input. Então, me diz qual é o software que você vai usar, o que você traz de novo de tecnologia, qual é o alcance que você pode nos dar. A gente negocia isso com o fornecedor e a gente adota essa solução, né? Então, porque é eles que vão trabalhar. Né? A única ferramenta que a gente impõe é o ambiente comum de dados. Isso entra porque eles têm que trabalhar mesmo, porque tem que ter um. Só como entrega, né? Como comunicação e como entrega. Mas o software de desenvolvimento mesmo, a gente deixa para eles terem. E aí agora a gente tá para entrar com um pezinho lá, assim, só um mindinho. Não foi o pé inteiro ainda. Na obra da Serra das Araras, né? Que é um dos maiores projetos que a gente tem. É toda a duplicação da Serra das Araras. E ali, sim, a gente quer investir, de fato, em tecnologia, em falar de avanço físico-financeiro, 4D, escaneamento e tentar do que a gente puder ali, né? Então, a gente entra com parcerias universitárias para a gente tentar, isso ainda está em negociação, em análise, o que a gente consegue fazer, né? Isso da minha área, né? A CCR tem vários pontos espalhados, né? A gente tem, recentemente fiquei sabendo que eles contrataram uns robozinhos para fazer a roça da grama, que isso é um gasto muito alto que a gente tem. Então, assim, existem outros focos, né, de desenvolvimento de tecnologia que eu não acompanho hoje, porque meu foco mesmo é estruturar essa parte do BIM. Eu tenho algumas perguntas pra fazer. Manda. Bom, primeiro, parabéns pela empresa. Acho que dá pra ver, assim, como tá bem direcionado, porque basicamente quando a gente fala até de nossa empresa, ela faz muito do que vocês estão fazendo lá dentro. Só que vocês estão dentro de uma empresa. Então, mostra a cultura que a empresa tem.
E ela entende também, ela enxerga. Mas se para você ver, quantas pessoas tem na sua equipe no total? No total, é que até ontem tinha 17, mas 7 saíram. 7 saíram. 6 saíram. 10, 12. Por 12 aí. pessoas. 12 Então, é bastante, Sim. né? Para uma empresa que tem um núcleo dentro. Ela tem que ter uma demanda muito grande para atender isso, né? E assim, quando a gente fala de toda essa complexidade, acho que a maior dificuldade de uma empresa é reter isso, né? Porque ela está em constante também troca colaborador, tem Uhum. projeto que entra, projetos que saem, né? Então tem um fluxo muito complexo. E esses pilares ficarem, né? Uhum. Após, por exemplo, a saída de vocês, essa é a maior complexidade, né, da retenção da empresa, porque até chegar no senso comum, que todo mundo já está fazendo em BIM, que Uhum. aí de fato a gente foca mais para outros olhares, como analisar mais projeto do que de fato ficar olhando se ele fez classificou o IFC corretamente, por exemplo. Eu acho que vai demorar alguns anos aí, né, para que a gente fala para o status quo ali tá numa condição adequada de todo mundo trabalhar junto. Não sei se a gente vai ver Uhum. isso com muita É. facilidade, porque eu falo isso porque realmente é muito complexo você manter uma estrutura dessa dentro de uma empresa, né? Uhum. E ainda mais achar pessoas interessadas, especialistas, sabe? É um casamento muito complexo. Eu falo isso como dono de empresa. Para contratar, eu tenho que formar. E eu Uhum. falo, hoje, toda empresa ela tem que ter uma escola dentro da empresa. É Uhum. impossível hoje você ter um grande negócio e você não formar as pessoas e não ter a cultura de treinamento, né? Então, por Sim. exemplo, os pilares que você falou, não é nem do BIM. Quando a gente fala de Uhum. processo de tecnologia de pessoas, isso é usado nos pilares da qualidade, pilar da Uhum. inovação. Em várias áreas de atuação utilizam esses três, né? Uhum. Que é da A alta gente. performance, né? Uhum. Então eles. E é legal que, claro, como o BIM, a gente bebe muito dessa fonte. Na verdade, quantas vezes você já viu uma empresa? Ah, eu uso o BIM, eu quero implantar o BIM. Aí ela virou um departamento de inovação, entende? Uhum. De uma maneira muito natural e começa a surgir novas demandas, que você deve sofrer isso também, né? Acabou, você já conquistou, agora beleza, próximas demandas, né? E começa a surgir novas necessidades, eu digo assim, né? Igual você falou, laser scanner, ele começa a ir para as outras áreas, porque já supriu aquela necessidade. Agora a gente tem que suprir uma outra necessidade. O que a empresa tem que ficar esperto depois de alguns anos, caso mude alguma coisa no time, é não perder o que já foi conquistado, o que foi plantado, que eu acho Sim, que essa é sim. a maior dificuldade, né? Que a gente tem hoje nas empresas. Parabéns, tá? Eu acho que o próximo tópico que eu tenho dentro disso, também uma pergunta, na verdade, entre outras, que era... Primeiro como que vocês fazem para gerenciar tudo isso, né? Porque, por exemplo, aqui a gente usa algumas tecnologias para isso. Eu também sou a favor que o BIM cada um escolhe o seu BIM que quer, mas no final Uhum. ele tem que entregar o produto esperado para eu construir Uhum. uma obra, né? O BIM, Uhum. eu falo que BIM tem que virar obra, não adianta ele virar só um PDF bonitinho, ficar encostado lá e não gera valor, sabe? Uhum. Então, como que vocês gerenciam isso? Eu tenho essa curiosidade hoje. A gente, para nós, o BIM, vamos dizer assim, não seria a obra, né? Ele seria o cerne ali da definição dele. Ele é o ciclo de vida do ativo como um todo. Porque ali na CCR a gente participa de todo o ciclo de vida. Desde a concepção do projeto até a demolição daquele empreendimento construído, né? Então, o BIM, para nós, ele é o empreendimento como um todo, porque vai ter que ter a demanda do projeto, vai ter que Uhum. fazer o projeto, executar o projeto, fazer a manutenção, demolir o projeto ou fazer a Mas hoje está manutenção. sendo usado assim, dessa forma toda? Porque assim, a gente sabe que. Pensado para. Ah, tá. Pensado para, Porque calma são lá. muitos Para anos. chegar até lá, eu tenho que fazer o projeto. Então a gente começou a pensar assim, né? Então tanto que nos nossos requisitos tem parâmetros de operação de manutenção, tem parâmetros de obra, que a gente está em fase de projeto, mas eu já peço. Porque o meu objetivo no final com esse meu projeto é operar ele, né? Então assim, não é nem construir, é operar ele. É porque Porque o benefício está lá no o final. benefício está no Por isso que eu final. perguntei. Porque a gente sabe, por exemplo, quantas vezes chega um cliente e me fala assim na SPB, você tem algum cliente que tem um case completo? Eu falei, cara, se soubesse, você me fala também, Que porque, tem que né? esperar chegar lá, ainda não cheguei lá. É. Eu tô no projeto ainda, tem que terminar de construir ele para depois chegar na operação, mas o nosso foco ali é esse, né? O gerenciamento disso, a CCR já faz, né? Então, essa parte é mais fácil para nós, porque é uma empresa de gestão de coisas, né? A gente não precisava ser arquiteto, engenheiro, a gente poderia ser administradores, por exemplo, porque eu tenho que gerir se o que eu comprei como produto está sendo entregue. É isso. Então, a CCR já vive disso. Então, essa parte foi mais fácil, né? Já tem ferramentas para isso. Ali tem toda uma governança, né? A Isso. gente trabalha com o FEL,
né, governança FEL, que é o Front-End Loading. Então, ele é muito alinhado com o BIM, apesar da gente ainda não ter conseguido fazer A integração. A integração não, porque tá meio que já tá dentro, né? O projeto é gerenciado com a governança FEL e o projeto é BIM. Então, meio que indiretamente tá até que integrado, mas a gente nunca fez uma correlação direta na literatura mesmo dessas duas frentes para poder implantar, refinar melhor os processos, né? Hoje são coisas pensadas separadas. Mas tem a governança FEL, então ele busca antecipar decisões, né? Então tem o portal FEL 1, que ele é a nível estratégico, né? Vamos dizer assim, se eu separar estratégico, tático, operacional, ele é mais a nível estratégico, que ele vai falar do projeto conceitual. Então, o conceito daquele projeto, se ele está aderente ao plano de negócio, porque aí eu vou sempre ver se aquilo que eu estou projetando está conversando com o meu plano de negócio, se ele não está desviando, se ele está desviando quanto e por quê. E aí depois a gente tem a parte do FEL2, que é o anteprojeto e o projeto funcional, que aí eu já desço a nível tático, e o projeto executivo, que seria mais nível executável, vamos dizer assim. E aí a gente tem o time multifuncional participando, né? Então a gente tem a frente de operação, implantação, projeto, todos eles participam desses portais como tomada de decisão, é como se fosse uma banca de TCC que você tem que defender aqui, né? Então, o portal é o nosso norte para cada uma das etapas. Então, o que eu tenho que entregar no portal, qual era o meu plano de negócios, o que eu tenho que defender. Além do poder concedente, da entrega do projeto para o poder concedente, a gente tem esse norte nosso que é o portal. Então, se gerencia toda a expectativa do projeto para que eu chegue no portal munida de informações para se passar por isso, né? Quem faz isso é a equipe de gestão de projetos. Então, a gente não trabalha nessa etapa. Então, já tem os analistas, a CCR funciona com analistas e especialistas de projeto, esses são os gestores do contrato. Entendi. Aí provavelmente deve ter toda uma gestão também de qualidade, igual você comentou, né? Isso. Para analisar se de fato está atendendo as necessidades, porque nem você falou, é uma empresa que basicamente ela gerencia Isso. todos esses ativos, né? E aí ela tem que garantir, né, conforme vai esse desenvolvimento, que lá no fim, de fato, eu tenho, vamos dizer assim, a rodovia, ou seja qual for a construção de acordo com aquilo que foi vendido, né? Isso. Aí o que a gente alterou foi como ele vai chegar nesse valor, né? Então, o que antes era se gerenciado por pranchas, porque era pago por prancha. Não, Então, e é loucura, mesmo assim, para pensar por prancha, né? Porque você tem uma escala, você tem... Por exemplo, no BIM, se for por prancha, o cara fica multimilionário. Por prancha não faz Eu vou muito fazer sentido. um corte a cada 1 metro para você. Por prancha não faz muito sentido quando é BIM, mas antigamente era métrica, né? Sim. Então, ali ele já tinha um sistema de gestão daquela informação por prancha. O que a gente alterou bastante nesse gerenciamento foi essa governança de pagar o avanço e a medição. Então, a gente tem auditorias de projeto, que elas são técnicas, tá? Então, não são... Ela é uma auditoria técnica, se tecnicamente aquele projeto atende, ele está adequado, e ela é dividida no nosso critério de medição. Então, o desenvolvimento do projeto em BIM, e aí seria o desenvolvimento do modelo, é o desenvolvimento do projeto, né? Então, se eu recebi aquele modelo, se ele está aderente ao que eu solicitei no plano de execução BIM, e se ele responde tecnicamente, adequadamente para o... Você atende. Atende adequadamente enquanto a técnica, ele recebe uma nota alta. Porque ele pode estar com a geometria linda, mas ele não funciona. É um projeto que não funciona e ele está modelado certo, com a informação certa, mas tecnicamente é um projeto que não funciona. Então, ele não vai receber uma nota alta. Tem um peso mais alto a técnica do que a modelagem, até para a gente forçar o fato de que o projeto é BIM e não a gente tem uma discussão de projeto e depois uma análise de modelo. Isso acontece junto. Então, a gente alterou radicalmente essa... Perfeito. Essa gestão, mentalidade tá certa. Essa mentalidade por conta desse sistema de gestão de projetos que a gente colocou quando é BIM, né? Tem a auditoria que a gente tem perguntas, né? Quanto por objetos, a gente fez, a gente pegou a última... O DENIT fez uma consultoria abriu para consultoria pública, né? Os documentos de requisitos da informação, a gente olhou ali, comentamos, participamos dessa consultoria, mas já adequamos alguns itens em relação ao que a gente tinha pensado antes, o que veio ali já numa primeira proposta do DENIT.
Em relação aos itens, né? Então, a gente tem a composição aberta, quase que a EAP aberta ali do projeto, em que a gente dá notas quanto à informação inserida, se tem os parâmetros que a gente pediu, os códigos que a gente pediu, se ele está geometricamente resolvido, né? E não só geometricamente bonito, mas assim, resolvido, porque se ele for uma caixa e ele resolver, para mim tá ótimo. A gente pega bem pouco na qualidade da firula ali do negócio para ficar bonitinho. E como que ele funciona, como que ele está resolvido no contexto geral. Então, a gente tem uma nota só para o modelo federado, que é como cada uma das disciplinas estão compatibilizadas ou não entre Bacana. si. Então, isso fica uma retenção. Porque se o projeto não estiver compatibilizado, ele não vai receber. Né? Então, isso ali fica Na verdade, é a transcrição da leitura de projeto e pagamentos, etc., que a gente, que nem você falou, fazia não só com a pagamento em prancha, mas também tinha. Tô emitindo uma a zero, mas o que tinha nesse conteúdo, né? Porque também não era só emitir uma a zero, né? Ele tinha uns requisitos que ele tinha que atender ali na normativos da folha. E aí agora passa a ser digital, né? Quando a gente fala isso, né? Qual informação tem que conter? Porque também acho que deve ter o desafio da documentação, né? Qual é o grau de documentação? Tem que ser uma informação que lê direto do modelo, não um texto. Então Isso. acredito que deve ser nessa linha de raciocínio, com um checklist para poder. E seus pesos, né? Acredito Isso. eu, para ele poder receber proporcional ali. Eu tenho uma dúvida, dentro dessa sua posição, BIM ficou mais caro? Porque a galera fala, BIM, eu tenho um custo para implantar o BIM dentro da minha empresa, ou projetista. O que eu mais faço é implantar BIM, escritório de arquitetura, engenharia e algumas construtoras. Então, eu fico pensando assim, a impressão que eles têm é que eles não conseguem fazer o repasse, entende? Para uma construtora, uma incorporadora ou uma gerenciadora. Então, muitas vezes eles falam, o BIM ficou mais caro? Eu falo para ele, ele tem um investimento, mas muitas vezes ele tem mais responsabilidade. Logo, alguns projetos estão demorando mais, mas é que ele está tendo muito mais qualidade, tem muito mais benefícios. E a dificuldade é que alguns compradores finais não estavam vendo esses benefícios, entende? Então, eu queria uma opinião sua com relação a isso, porque, cara, tá tendo mais responsabilidade, entre aspas, né? Porque ele já tinha responsabilidade, mas eu digo, ele tem mais uma responsabilidade com o modelo BIM agora, que às vezes ele não tinha. Ele tem que especializar um time lá dentro da empresa dele. Ele desenhava de uma forma, agora ele está tendo que ter outro pensamento para ele entregar. O projetista. Estou falando isso do lado do projetista. Se eu fosse um projetista, eu faria essa pergunta. Pô, e agora? Posso cobrar mais caro, Cobrar mais né? caro? Depende. Acho que nosso curso a gente diz que a resposta certa, quando a gente fala de BIM, é depende. Qualquer pergunta que te fizer, a resposta certa depende. Depende. Eu não acho que ele ficou mais caro por ser BIM, né? Eu acho que ele fica mais caro porque o projetista ruim vai entregar modelo ruim. O projeto ruim, o modelo é ruim. Né? E o BIM, o que eu acho é que ele, da experiência que eu tenho e que hoje eu vejo dos produtos que a gente recebe, né? Ele exige uma maturidade que antes não precisava. Né? Então, eu dei curso uma vez para um engenheiro muito maravilhoso, não lembro o nome dele, acho que é esses de cabeça branca. E aí, um dia ele falou para mim assim, eu entendi o BIM. Aí eu falei assim, nossa, fala aí pra mim, que você entendeu? Eu tô aqui tentando desde 2009, você entendeu? Em 10 minutos de aula eu sou muito boa, né? Aí ele falou assim, Ou ele fez o curso do eu não Pablo Marçal. sabia do meu potencial de aula. Aí ele disse assim, não, porque quando eu trabalhava ainda como produção, né, eu trabalhava em prancheta na mão. E aí a gente tinha que fazer um projeto da prancheta. Eu tinha que saber quantos desenhos eu ia colocar, qual que é a escala do desenho, como é que eu ia colocar, porque eu ia escrever na mão. Eu não poderia sair fazendo, porque depois eu não ia conseguir arrumar. E horas de desenhista eram muito caras para eu ficar ali. Apaga, faz, apaga, faz, apaga, faz. Um desenho demorava muito. Eu não ia fazer aquele desenho rápido. Né? Ia apagar o desenho raspando o papel, As não sei o quê, consequências eram era mais muito fortes. complicado. Então, assim, se pensava muito um projeto antes de você colocar ele no papel. Você não saía fazendo. O AutoCAD veio e ele falou assim, eu participei da transição do AutoCAD, e aí falando do CAD como definição CAD, né? Usar o desenho auxiliado por computador. Quando isso veio, a gente parou de pensar projeto. Então você tem um gap de 2, 3 gerações que não se pensa projeto, porque o Ctrl+Z é muito fácil, porque o scale para você enfiar o projeto dentro da prancha é muito fácil. Né? Você esconde coisas, você deixa uma base errada, cinzinha clarinho, destaca o seu projeto e tanto faz se ele está compatibilizado ou não, a obra corrige. Então, essa responsabilidade que sempre foi de projeto, o lado ruim do AutoCAD, não o AutoCAD
Autodesk me perdoa, mas do CAD, né? O lado ruim do CAD é que fez uma geração preguiçosa. Na verdade, é a consequência, né? A gente vive isso com as outras tecnologias. Hoje você vai pegar um Waze e o cara joga o caminho, nem sabe para onde tá indo e Exatamente. acompanha. Eu acho que isso é é a consequência que a tecnologia ela traz. Ela, entre aspas, deixa a gente menos Burro. inteligente. É, Pra não... burro. E Exato. aí, assim, é o carro automático, vamos dizer assim, né? Assim, o carro automático, até quando eu adquiri um carro automático recente, aí a minha mãe fala, estatisticamente falando, os carros automáticos dão mais índice de acidente e tal. Eu falei, sim, dão mesmo. Porque as pessoas esquecem que a única coisa que ele faz sozinho é passar marcha. Claro que existem os carros que realmente dirigem sozinhos, mas no meu caso não é. Ele apenas passa marcha sozinho. O resto eu tenho que fazer, eu tenho que frear, eu tenho que olhar. Tomar decisão, eu você tenho ainda que tomar toma decisão. Sim. Ele não vai dirigir sozinho. Não é, Só que, não é o Tesla ainda. só que as pessoas esquecem isso. Sim. Né? Então é basicamente a mesma coisa. E aí, quando a gente vai pro BIM, eu tenho que voltar a pensar projeto. Né? Eu tenho que voltar a resolver o projeto, porque o projeto não vai pra obra errado. Então, resolver ele aqui, porque, cara, depois que você vê o erro, como é que você desvê? Você vê no 3D que o negócio não tá resolvido, que tá batendo, que tá ruim, você vai deixar, você vai falar assim, não, passa pra frente. Não dá, entendeu? Não é o famoso plotando bem que mal tem, né? Tem dois bordões que a gente usa aqui. Um desses é esse, né? Plotando bem que mal tem, que o pessoal usava no CAD. E o outro, assim, no BIM tudo é no débito, no CAD é no crédito. Então é assim, você erra, cara, no BIM, esquece. Apagou uma laje no dia da entrega, vai mudar tudo, seu corte, planta, né? Então tem muitos mais... Por isso que eu falei da responsabilidade, né? E essa responsabilidade já existia no cara lá que desenhava à mão, né? Porque eu fiz um podcast com a Estefânia, da Sondotécnica, e ela abordou isso, né? Na época o pessoal tinha interoperabilidade, as pranchas, a galera trabalhando junto e tudo. Aí eles vão pro CAD. Isola, tem as consequências da tecnologia, o projeto cai um pouco a qualidade. Aí volta-se a ter qualidade porque as pessoas começam a reaprender com o pessoal da prancheta. Aí vem o BIM. Então, e o BIM, ele te exige tudo isso, né? Que você teve anteriormente. Então assim, eu não acho que fica mais caro, porque eu tô usando o BIM. Né? Indiretamente ele vai ficar um pouco mais caro, sim, porque eu odeio odeio pouca coisa nessa vida, mas o modelador é uma coisa que eu acho que não funciona, por exemplo. Porque o cadista, o desenhista, ele funcionava. Ele recebia lá, ele não é projetista, ele era cadista. Sim. Então ele pegava um projeto e passava limpo. Copista e tudo mais. Agora, o modelador, se ele não souber como funciona aquela disciplina tecnicamente, ele vai modelar errado. E aí a geometria estética vai funcionar, mas você não extrai a informação correta. Não é exequível, e aí tem uma série de... Por isso que eu falei do débito. Isso. As consequências são muito maiores. São muito maiores. Então, o que acontece é que você exige uma mão de obra mais qualificada. E a mão de obra mais qualificada, ela vai custar mais caro. Porque o cara tem que saber fazer projeto para ele poder modelar. Ele tem que ser da área, não dá para ele falar assim, eu sou modelador, eu modelo qualquer disciplina. Não vai modelar bem. Né? Porque é estratégico eu modelar uma estrutura de concreto moldado em loco e pré-moldado, vai mudar completamente a estratégia da modelagem. Porque a compra do material é diferente, a execução do material é diferente, queira ou não, a gente está fazendo... Mesmo que eu não vá pegar aquele modelo e aplicar na obra, ele é uma construção virtual. Então, se eu não souber como constrói, eu não consigo modelar. Perfeito. Né? Então, aquela mão de obra, ela acaba sendo mais especializada, o que é ótimo. Não é ruim. Então, ele vai custar mais caro por conta disso. Ele vai custar mais caro porque eu preciso de um computador melhor. Porque eu preciso de softwares que hoje, dependendo deles, eles são mais caros, né? Então, nesse sentido, ele realmente vai ter um custo um pouco mais elevado, né? Por isso, assim. Mas o resultado é muito melhor no final, né? Então, assim, sempre tem, né? Recentemente eu até ouvi alguém falando que dava muito difícil, porque a primeira entrega que a gente pede é a modelagem da condição existente. Então, a gente pega a topografia e passa limpo para que ela vire um modelo tridimensional. Comece em BIM ali, vamos dizer assim. Né? Mas é muito difícil quando a gente trabalha em BIM, porque eu tenho que ficar voltando na topografia e pegar muita informação que antes eu não precisava. Não precisava mesmo? Ou você trabalhava com menos informação, fazia um projeto mais rápido, concordo, com menos informação e a obra que se virava lá na frente. Era isso aí. Entendeu? Então, assim, não é que você não precisava, a gente transferiu a responsabilidade que sempre foi de projeto para a obra, e agora a obra está dizendo, não, senhor, você vai ter que arrumar, a pica é sua, resolve aí. Então, eu acho que nesse sentido, sim, eu acho que se olhar para esse lado, ele vai ser mais caro porque é uma mão de obra mais cara. O cara tem que ser mais sênior. Acabaram com os estagiários? Não acabaram. Não acabaram com os estagiários. Eles vão passar as coisas limpo lá, mas vai ter que ter uma direção maior. Então,
tem uma mão de obra melhor. Exatamente isso. Eu acho que assim, é que nesse ponto ele é complexo, porque você pega as gerações, né? Aí entra a geração, tecnologia, uma série de coisas hoje, principalmente a gente que ministra muito treinamento, a gente vê essas dificuldades. Mas eu também tô vendo uma mudança de comportamento no mercado. Por exemplo, antigamente você entrava na empresa de engenharia, cara, tinha um perfil Uhum. específico aquela empresa. Você acredita que eu já tô vendo mais arquitetos em empresas de engenharia? Porque os arquitetos são seres superiores. Eu falo assim, por quê? Porque é uma profissão mais generalista, vamos dizer Uhum. assim, né? É o cara que lida um pouco mais com o todo. E Uhum. aí o cara precisa de alguém que tenha uma holística um pouco mais geral, porque antigamente era o quê? Ah, eu sou de estrutura, o problema é meu de estrutura. Eu sou de hidráulica, o problema é meu de hidráulica. Então eu tô vendo que as empresas, por que que eu falo que fica mais caro nesse sentido? Porque eles estão tendo que ter eles estão tendo que se requalificar dentro da empresa o que eles não tinham. Uhum. Então, eu acredito que ainda vai existir esse trecho CAD BIM ainda um bom tempo, né? De ter o cara cabeça branca que já está desenhando bem no CAD, que já foi a evolução, né? E demorou ali 20 anos para o cara se aperfeiçoar na ferramenta, mais o background que ele teve lá, as 20 mil horas lá, sabendo o projeto. E agora ele tem que transferir esse conhecimento para a próxima geração, ou o milênio, poder pegar esse conhecimento de projeto mais BIM. Uhum. Então a gente está falando que tem uma curva de aprendizado. Tem que associar essas duas gerações, né? É, Colocar a pessoa. Eu acho que, por exemplo, a figura. Eu posso estar errada, mas eu acho que um dia a figura do BIM Manager tende a virar o gestor de projeto que é hoje. É o sim, gerente de projeto. Você não vai precisar de um BIM Manager e de um gerente de projeto. eu também Mas hoje essa acredito figura nisso. não existe, porque ou você tem um cara que sabe fazer projeto, ou você tem um cara que entende do processo BIM. Então tem que associar os dois. Então, nesse sentido, o BIM ele acaba ficando mais caro. Porque você aumenta a sua equipe. Você vai ter o cara que conhece o projetista, que sabe fazer projeto, orientando alguém que não sabe fazer projeto, mas sabe modelar. Né? Sim, E ele tem, os dois têm que trabalhar juntos, porque se o cara for só o modelador de passar limpo, o resultado vai ser muito ruim. Ele tem que entender o projeto, ele não pode passar limpo o projeto. mas a Não. empresa tem um custo, que é o que eu Isso. falo na implantação, que é o custo do aprendizado. Porque assim, Exatamente. por isso que muitas vezes a gente fala assim, o que que você quer fazer? Você quer que eu te venda um BIM, você siga aquela implantação, mas eu já vou tô te falando, você vai ter que ter alguém para Para manter para aquilo, manter isso, né? exatamente. Ah, mas eu vou ter o BIM Manager. Eu falei, ó, muitos deles fazem essa pergunta para mim, sabe, Samara? Fala assim, Júlio, eu contrato alguém que já tenha BIM ou eu qualifico a minha equipe? Eu falo, cara, você conhece a sua empresa. Uhum. Você está pedindo uma resposta que eu não conheço a sua empresa. Você confia nas pessoas que estão com você? Então, cara, dá um hard para ela de BIM, isso aí eu te ensino, isso é fácil. Uhum. Né? Agora, ter pessoas de confiança, pessoas comprometidas, pessoas que entendem a empresa, isso eu não vou conseguir te fornecer. Né? Uhum. Então, que é o pilar das pessoas. Então, quando a Sim. gente traz processo de tecnologia, eu tô implantando mais processo de tecnologia. Uhum. Pessoas eu dependo da empresa para ela implantar comigo. E depois ela cuida dessa governança, que nem você Uhum. comentou. Então, eu acho que é interessante trazer pro pessoal que, assim, o exemplo que vocês têm na empresa é claro da necessidade que eu falo. Tem muita gente que fala, Júlio, eu consigo implantar BIM na minha empresa? Eu falei, claro que você consegue. Só que é o seguinte, vamos lá. Quanto tempo você vai se dedicar para esse projeto dentro da sua empresa? Se o seu foco é fazer projeto de arquitetura, você vai parar um tempo disso para poder fazer a implantação BIM dentro da sua empresa? Porque a gente tem que ter essa realidade, senão você vai ter que fazer um núcleo. Aí o cara me contrata alguém que é BIM Manager, coloca o Uhum. nome BIM Manager na pessoa, porque a pessoa fez curso de Revit e colocou ali para ajudar, tudo bem, ele colocou dessa forma. Só que eu pergunto, quantos por cento do tempo essa pessoa se dedica ao projeto do BIM da empresa? Ah, não, Uhum. ela faz projeto e faz família aqui. Não, peraí, então você não está tendo. Não é um BIM Manager, né? Você está pagando caro ou desenvolvendo um cargo. Então eu entendo que ainda tem muito disso, sabe? Esse amadorismo Sim, sim. tem esse conceito do cara instalar o CAD, Uhum. vamos aprendendo. E no BIM não dá, o cara vai fazer Revit, vamos aprendendo, sabe? A consequência, ou até mesmo eu pego muita empresa que está traumatizada com outras empresas, ou que eles erraram, sabe? Sim. Porque fez a implantação de uma maneira na tentativa e erro. Sim. No último BIM Fórum, no ano passado, foi assim, saiu um relato que de 2 a cada 3 empresas fracassam na implantação de BIM. Uhum. Porque, exatamente, ele é uma questão estratégico. O BIM é Exato. É estratégico. estratégia. Então, implantar o BIM, não... a escolha da ferramenta vai ser uma consequência da estratégia do BIM dentro da empresa. Então, não dá para começar pela ferramenta. Isso foi
acho que um movimento aí das vendors de software de associar o BIM a uma ferramenta para aumentar a venda durante muito tempo. Funcionou isso durante muito tempo, consequentemente, criou uma coisa negativa do BIM em relação a isso, né? O BIM, ele não é a ferramenta. É a ferramenta, apesar de ter os 3 pilares, né, da política com a tecnologia e os processos, né? A tecnologia ali, no caso, a ferramenta, ela vai ser uma consequência de quais são as políticas e os processos. Então, por que eu quero aquele BIM? Qual é a estratégia da minha empresa para implantar aquele BIM? É que eu vou definir qual é a minha ferramenta. As pessoas fazem o contrário. Elas contratam a ferramenta e depois elas tentam enfiar dentro do processo e da política que já existe. E aí ela tem que se adaptar, na verdade, à ferramenta, que é aí que está o erro, né? Eu falo, a tecnologia se adapta a você, não você à tecnologia, Exatamente. porque, na verdade, é o que você falou. Por isso que quando a gente vai fazer a implantação, a gente começa pelo check-up. Porque primeiro eu vejo assim, peraí, vamos ver como é que tá, o que que eu tenho hoje para trabalhar? Aí o cara fala, não, já quero usar Revit, eu já quero usar ArchiCAD. Uhum. Aí como que eu dou a notícia pro cara que às vezes ele escolheu o software errado? Você não E às começa vezes é do... aquela economia que o cara economizou R$ 2.000, sabe? E Uhum. ele vai pagar 50.000 em pessoas por causa que ele fez uma escolha errada de software. Então é uma. Você vê o nível de responsabilidade e catequização que eu falo, entre aspas, que eu preciso. A gente começa primeiro, igual vocês fizeram lá. Ah, vamos então dar o treinamento de primeiro o que é BIM para todo mundo. Sim, para que Porque as se. pessoas saibam o que elas querem, porque nem eles Exato. sabem o que eles querem. Então, a gente precisa construir a política da empresa junto com eles, para saber o que você quer. Eu vou te munir aí de conhecimento, de conteúdo, o mínimo que dá. E você vá atrás e me traga o que você quer, o que você acha que faz sentido para a gente Perfeito. poder desenhar aí essa implantação. Legal. E dentro disso, o que você vê hoje lá dentro da CCR, os benefícios que isso gerou para vocês? Porque são tantos, né? Mas assim, a gente fala muito. Eu falo que dentro do BIM, eu gosto do verbo é reduzir. Porque muitas vezes a Uhum. pessoa acha que está aumentando, né? No sentido da produtividade, mas na verdade a gente está cortando muitas coisas Uhum. braçais e tendo mais, e alguns pesos intelectuais, né? Uhum. Que é Uhum. onde você tira aquele negócio do cara ser que nem desenhista e o cara para ser ele passa a ter que analisar muito mais informação e ele modela, ele constrói com aquilo. Uhum. Mas eu queria que você falasse o que você tem percebido já assim de mudanças, que são os benefícios que realmente para quem vai trabalhar com infra ali é algo que motiva ele. Uhum. Da CCR hoje ainda a gente não tem esse dado porque a gente tem todos os projetos em andamento. Então, tudo que a gente implantou, nada foi finalizado. Então, não conseguimos colher esse dado ainda para saber os Os benefícios indicadores. concretos, né? Os indicadores concretos da empresa. A gente tem de literatura, né? Então, a gente tem uma maior a compatibilidade dos projetos, eles saem mais redondos, maior confiabilidade daquele produto que está sendo entregue para a obra. Depois, quando o BIM mesmo, ele vai dar um retorno financeiro quando você vai para o gestão do ativo, né? Porque ele chega Sim. lá muito mais redondo do que ele sai de projeto hoje, né? Então, o retorno da obra mais limpa, quando você associa o BIM ao Lean Construction, por exemplo, durante um canteiro de obra. E aí a gente tem o ganho de produtividade, ganho de compatibilização, ganho de tempo, né? Que tempo é dinheiro, que mais um pouco. Quantidade de alternativas, né? Quantas alternativas de projeto a gente fazia antes, quantas a gente consegue fazer agora. Se a gente trabalhar com alternativas de projeto, eu vou ter um projeto muito mais bem solucionado lá na frente para poder implantar essa obra, né? Dentro da CCR hoje, o que a gente vê de ganho, mas que ainda é uma dor, na verdade, né? A gente fala assim, hoje a gente vendo de fora, a gente fala assim, "Nossa, que bom", mas as pessoas que estão vivendo aquilo ali, elas querem se enforcar, né? É a visibilidade do projeto. Tá, então, assim, um projeto de infraestrutura de drenagem, por exemplo, de uma rodovia, é extremamente difícil de enxergar. Porque a drenagem, ela é uma linha no meio daquela quantidade de informações que tem. E se passa muita coisa, se deixa passar muita coisa. Precisa de ter uma sonoridade muito alta para você conseguir olhar um projeto de drenagem de executivo inserido naquela malha toda de informação e falar, essa solução não funciona. O ganho que a gente tem hoje, que eu consigo mais ver, palpável, né, na aplicação do dia a dia, é a utilização do modelo federado nas reuniões. Porque aí a gente consegue ter analistas mais júniors e identificando erros mais fáceis. Então, assim, a gente fala bastante lá que o BIM, ele não traz nada de novo. O BIM é muito chato, na verdade. Se você for olhar, o conceito de gestão de dados não é do BIM, é uma coisa muito mais antiga de PDM, né? Muito, muito, muito mais antigo. Compatibilização e comunicação entre as áreas. Isso existe, é um problema desde quando existe engenharia.
Assim, não tem nada de novo, né? Tem que ter informação. Sempre teve. Se você não tiver informação, você não constrói nada. Mas a diferença é que o BIM pega isso e esfrega na gente, na cara da gente, numa parede chapiscada, assim, porque se não tiver certo, o negócio não vai sair. Então, eu acho que o ganho que hoje a gente tem mais palpável é essa visibilidade mais fácil do projeto. A gente está identificando erros muito mais sérios, erros sérios que a gente não veria se o projeto não tivesse modelado. Perfeito. Esse hoje é o tanto que a gente avançou, né, o que a gente está em andamento, esse eu acho que é o principal, assim. Na verdade é porque isso aí depois vai ter muita literatura, eu acredito também, brasileira, no sentido assim, pô, quantos por cento, né? Porque eu sei que varia tipo de qual obra, qual projetista, tem uma série de pesos ali que vão impactar, né, nesse resultado desse BIM. Sim. Mas eu acho que é legal, o que você comentou, que são benefícios que muitas vezes não é um resultado numérico ali tão visível, mas você percebe no próprio ritmo do dia a dia do projeto, né? Foi aquilo que você falou que o rapaz comentou lá. Poxa, eu já entendi o que é BIM, né? Porque ele já trabalhava de uma forma, ele foi para outra e agora ele tá... De repente, agora ele vai ter o grande ganho que ele não tinha antes, né? Porque ele passou por todas essas eras, né? E ao mesmo tempo foi o que você falou, realmente, eu falo, pessoal, vamos ver, a própria resposta está na própria palavra do que é o BIM, né? Então a gente está o tempo todo building, né? Toda hora a gente está ali construindo. A gente tinha todas as informações fragmentadas. E a gente está passando, você passou o exemplo de drenagem, a gente está passando por uma dificuldade agora. A arquitetura pensou numa coisa, quando mandou a drenagem fez um desenho muito simplório, e aí você olha para aquilo, imagina o cara tendo que resolver isso na obra, né? E aí aditiva, um monte de problema vai surgindo por falta de informação de projeto. E quando você vai correr atrás da qual informação estava correta, a bomba tá picotando para todo lado, né? E aí aquilo que você falou, eu cheguei hoje com a minha equipe e falei assim, pessoal, eu preciso mostrar para o cliente por que o BIM tá ajudando ele neste empreendimento que a gente está acompanhando ele. Júlio, mas tem muito problema, o pessoal não traz tudo. Eu falei, então, o BIM é isso. Então, o BIM está trazendo todos esses problemas. Vamos quantificar quantos problemas ele trouxe. Isso é um indicador para a gente poder apontar, porque senão ele acha que BIM é clash, entende? Não? Então, Sim, eu tento quebrar essas barreiras, porque como dono de negócio, eu olho para aquilo e vejo o cara quer saber por que o dinheiro dele está sendo gasto. E eu quero provar para ele que, na verdade, o BIM foi o meio da gente chegar em tudo isso. Mas ainda eu dependo daqueles fornecedores para que eu consiga chegar num fim usando aquele BIM. Sim. Tem um relatório muito legal da Autodesk sobre o Canal do Panamá que ele traz as porcentagens, né? Ali eles conseguiram levantar e todas as Eu uso porcentagens eles de na avanço. apresentação lá. É 43% muito bom. de menos litígio, né? É muito bom esse material. A gente também tenta seguir mais ou menos por ali, até que a gente tem as nossas. A gente, como CCR, ainda, a gente ainda não sabe ainda o que. A gente tem a nossa beta, né? Essa referência e gestão de CAPEX. Mas qual é o meu meio, como o BIM pode auxiliar nisso, a gente ainda não tem isso muito bem desenhado. Que ele influenciou, como ele né? influencia. Quanto tempo tem lá na CCR o BIM hoje? Estruturado a partir da engenharia digital tem 2 anos só. Caramba, o jeito que você tá falando, eu falei, já faz uns 6 anos que ela tá ali, não? Não, eles tiveram uns movimentos internos ali, que eles mesmos se chamam ali de anarquistas do BIM, um tempo atrás, que eles fizeram grupos de estudos, levantaram materiais muito bons, realmente, que eu aproveitei todo o material que eles fizeram, só que aí ficou grande demais, eles identificaram que precisa de uma área para isso, né? Queira ou não, é inovação, né? O BIM não é inovação, mas eu já não acho o BIM inovação, ele já é uma realidade, né? Mas não deixa de ser... Ele flerta muito, né? Isso, ele não é um projeto preditivo, ele é um projeto de inovação a partir do momento que você não sabe quais são os riscos que você vai mexer com ele. Você não consegue, a gente não consegue hoje saber quais são os riscos que eu vou ter naquele projeto com tanta certeza o fato de ser em BIM. Então, não deixa de ser um projeto de inovação muito mais do que um projeto preditivo. E aí, para isso, é gestão de mudanças, é implantação de uma nova área, uma gestão diferente e que precisa de uma área dedicada a isso, né? Já tem alguns estudos que comprovam que precisa ter uma área dedicada a isso, isolada do resto, para conseguir fazer essa implantação mais dedicada. Foi o que eu falei, de você se dedicar. Quando eu pergunto para a pessoa qual é a prioridade para você no BIM, na sua empresa 0 a 10, ela bota 6. Aí eu falo assim, então para que você quer BIM? Porque o meu concorrente está fazendo. Porque eu pergunto o que te motiva, né? Para eu entender também o discurso, porque é engraçado. Alguns eu coloquei naqueles palavras que você coloca crown word, sabe? Assim que você coloca o que mais se repete. E antigamente era inovação. Hoje é concorrência. Então o cara já se ligou que se ele não tá ali, ele perde pro vizinho dele ali que já tá entrando. Por mais seja só botar o pezinho, né? Mas já tá
insinuando que vai entregar em BIM. Então, acho que é bem legal os pontos que você trouxe. Acho que deu ali clareza para muita gente o caminho. Acho que ficou muito claro essa parte dos benefícios, mesmo que seja intrínseco, né? Porque eu falo também tem umas coisas que é complicada. A gente dá muito valor, muito mais valor para o erro do que para o acerto. E às vezes o BIM tá acertando e ninguém tá medindo isso, sabe? A Uhum. gente só pega depois que tem um erro, né? Ah, então deixa eu ver esse erro, quanto que eu estou economizando, né? Então eu acho que tem uma questão cultural que nós ainda vamos aprender. Quando eu digo nós, é Brasil. E eu acredito que tendo iniciativas de empresa de vocês também, não, eu só contrato se for em BIM e etc. Eu acredito que isso gera mais um movimento, ele incentiva mais, né, o pessoal. O jeito mais fácil e seguro de se implantar uma nova tecnologia é top-down, né? Você faz porque você é Tem que ser. mandado, você não faz porque você quer. Então, eu acho que a SCR tem uma responsabilidade no mercado, na cadeia, não só a CCR, mas os pares também, que a gente contrata, né? Então, quando foi que dentro lá da Senera a gente desenvolveu tanta coisa que a gente. Quando o cliente pediu, né? Era um perfil de empresa que já fomenta, tem uma área só de BIM Office, já busca profissionais que trabalham com isso, naturalmente a gente já faz. Mas quando desenvolveu mais foi quando o cliente pediu. Né? Então, a gente, estando nessa responsabilidade na cadeia, a gente puxa o mercado. Isso é muito importante, a gente Sim. tem isso como influência muito forte. Né? Agora, próximo mês, dia 1º do 7, a gente começa um RDT, que a NTT, quando a gente ganha um contrato de concessão, uma das cláusulas do contrato de concessão é o relatório de desenvolvimento tecnológico, que é o RDT, em que a gente tem uma verba dedicada a desenvolvimentos com. A maioria das vezes acontece com universidades, né? Então a gente propõe um desenvolvimento, faz uma pesquisa mesmo, como se fosse um mestrado, né? Então tem um projeto de pesquisa, tem uma verba, a gente geralmente faz parceria com a Que legal. universidade ou com outras. Incentiva, né? Isso, e a grande maioria dessas pesquisas são de pavimento, né? Melhorias de pavimento, que é onde está o dinheiro, está no pavimento, né? Mas a gente vai começar agora uma de implantação de BIM na NTT. Ah, que Isso foi bacana. desenvolvido antes de eu entrar para a CCR, a ideia, né? Quando eu cheguei, eles me deram esse presente, que eu acho que é um presente, e demorou 2 anos para a gente conseguir aprovar e começar, mas aí mês que vem a gente começa. Então, assim, é uma responsabilidade grande de influenciar o setor máximo que contrata, né? Então, é o poder concedente mesmo, é a Agência Nacional de Transportes, a gente vai implantar o BIM lá ou numa pequena parcela, né? Porque eu não sei o tamanho, mas imagino que seja bem grande. E aí é bem isso, assim, se a gente É, não, você sobe conseguir. a régua, porque É, é justamente exatamente. isso. Quando eu vou implantar nas construtoras, em edificações, predial, residencial, corporativo, logístico, etc., a gente primeiro cria esse problema, entre Uhum. aspas, para eles entenderem assim, cara, você já viu, agora não dá para desver. É, não dá pra desver É, depois. tipo, você vai economizar, você vai ter quantitativo, você vai ter isso. Então, eu mostro os benefícios no olho da Uhum. construtora. Porque eu falei, esquece de tentar vender isso por enquanto para o usuário final. Vamos pensar por enquanto para benefício próprio. Uhum. Porque a primeira coisa que às vezes eles tentam fazer é tentar vender isso. Eu falo, ó, pensa primeiro em você, na sua empresa, no seu diferencial competitivo, qualidade, tal, tal. Aí depois ele vai, aí ele joga a régua e fala assim, agora projetista, preciso entregar. O que a gente mais tem dificuldade agora é justamente homologar Uhum. profissionais que entreguem na qualidade que a construtora agora está exigindo. Então, por isso que eu perguntei até naquela época, ali atrás sobre BIM ficou mais caro. Não, porque Uhum. existem. Cada um tem seu ponto de vista, né? Tem o Uhum. do contratante, tem o do projetista, tem de quem gerencia, e assim, mas o fato é, BIM ele é para todos, nesse sentido, que nem você falou. Eu acredito muito na parte de FM que o BIM vai gerar, Uhum. sabe? Sim, Mas sim. isso a gente está falando, né? É, vou No longo pensar a prazo. longo prazo, No longo exatamente. prazo. É. Mas eu acho bacana esses pontos que você trouxe. Uma curiosidade: quais são os desafios, na sua opinião? Pessoas. Pessoas? Eu resumo em pessoas. Mudança, né? Fazer gestão de mudanças, o impacto é pessoas. Né? Tá nas pessoas. A gente tem. Eu ia trazer para você, mas acho que eu esqueci. A gente tem um slogan, vamos dizer assim, da área que a Carol cunhou logo que ela chegou, que BIM não é software, não é hardware, ele é people. Né? Então, eu acho que hoje o maior desafio que a gente tem são pessoas, em todas as camadas. Então, a gente tem as pessoas que entendem, compram e vão atrás e trazem feedback e tudo mais, mas a grande maioria das pessoas são as que... É uma cadeia de problemas, na verdade. Né? A pessoa, ela tá ali, quando ela é pressionada, né? Tem vários fatores porque um projeto de inovação não vai para frente.
Um dos principais é que a pessoa que está ali tocando o projeto, ela não tem tempo hábil para aprender uma nova skill. Porque ela está com super atividades. Então, ela tem a agenda dela lotada, das 8 às 18. Ela não dá tempo de respirar, ela já trabalha de final de semana, e aí a gente chega toda feliz batendo na porta dela e fala assim: eu vou mudar o seu processo de projeto, você pode vir aqui, assentar aqui e assistir uma aula comigo? Pessoas dentro da cadeia é muito complexo, porque cada um tem, as pessoas por si só já é complexo, né? Mas dentro da cadeia como um todo, a responsabilidade como ela é cobrada de todo mundo, e mais essa outra atividade, é muito fácil, entre aspas, não julgando de maneira alguma, que ela vá pelo caminho seguro. Não, mas Né? aí entra num outro. Você sabe quando eu fui depois tanto estudar engenharia, BIM, eu fui fazer curso de mestre de obra, tudo isso aí. Depois eu larguei, eu deixei isso um pouco de lado e eu fui estudar o lado do ser humano. Uhum. Né? Porque quando a gente. Foi o que você falou, né? Quando eu entendi que o game tava lá e não na parte do hard, aí eu comecei a falar, tá, deixa eu entender por que as pessoas tomam decisão, por que as pessoas têm objeção, o que são gatilhos mentais. Eu fui estudando tudo isso Uhum. para poder. Porque um dos meus papéis como um influenciador é ajudar ele a tomar a melhor decisão. Uhum. Eu não tomo a decisão pela pessoa. Uhum. Então eu ajudo ela a tomar a melhor decisão baseado em números, baseado em tudo isso. E eu lembro que um dos pontos mais importantes quando a gente fala por que o BIM não dá certo ou dá certo nas empresas é sempre o pilar pessoas. Cara, eu nunca vi uma empresa fracassar no BIM por causa de tecnologia, fracassar por causa de processo. Uhum. A gente tem as dificuldades da tecnologia, não responde para isso, tá? Mas você contorna por aqui, você programa Você dá um ali, jeito, você né? dá um jeito, né? Criar o processo, a gente cria o processo, mas o problema são as pessoas usarem. Então, a gente cria política, a gente cria o processo, a Uhum. gente compra a tecnologia, mas as pessoas atrapalham. Não, mas também é assim, Mas elas atrapalham por, em por, qualquer por um cadeia, lado eu eu acho. comecei a entender também, Uhum. eu tento me colocar no lugar da É. pessoa, é muito fácil também, que nem você falou, chegar Sim. ali, bater, tá confortável, a pessoa ali rachando, meta, É. paga, né? Então assim, eu entendo, aí foi quando eu comecei a fazer as perguntas também, para ver se ela tem um entendimento daquilo, ou o porquê daquilo. Então quando eu pergunto para alguém assim, no RH, eu falo assim, cara, você é pago para fazer o quê? Né? Quais são as suas aspirações profissionais? Pessoais. Por que você faz o que você faz? Quando você Uhum. faz mais a pergunta em volta do indivíduo e não da empresa, Uhum. primeiro você entende por que o indivíduo está ali. E quando eu combinei com ele, eu falei: você é arquiteta e essas são as suas atribuições. Agora, não é legal também eu chegar do nada e falar: olha, agora você precisa ter essas atribuições, porque o combinado saiu caro. Eu não tinha combinado aquilo com ela. Uhum. Então eu tenho que primeiro dar esse passo de entender a pessoa, de aprofundar e tal, e falar assim, e mostrar agora que isso veio para ajudar ela, porque eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Não é para ajudar a empresa, é ajudar ela. Né? Sim, sim. Olha, cara, eu lembro quando eu fui aprender CAD lá em 2010, eu fui fazer um desenho e falei, quê? Tem que fazer planta, puxar a linha? Não, gente, onde tá a câmera? É uma pegadinha. Uhum. E ainda você vai pro mercado, e até hoje é assim. Sim, Né? sim. Então, quando eu falei, o SketchUp já gera uma planta, já gera um corte, pô, já tem um meio BIM aqui, peraí. Né? As pessoas elas facilitam quando elas entendem o valor projetado delas naquela inovação, né? Exato. Mas aí a gente tem as pessoas em todas as camadas, né? A gente tem as Todas as pessoas camadas. lá na diretoria executiva até Mas você na mas tem que vir de faxineira cima para e a baixo, gente tem né? que acertar, né? Encontrar as motivações de todas as camadas individuais. Então, isso é bem desafiador. Eu acho que o maior desafio hoje são as pessoas, lidar com E eu pessoas. acho que dentro disso, até o RH, que eu trabalhei numa construtora, eles falaram assim, Júlio, é mais fácil a gente contratar gente de arquitetura que não saiba BIM, a gente ensina, ou que ensina e a gente ensina BIM, o que não sabe arquitetura, eu ensino BIM. Aí eu falei, qual é a sua opinião? A diretora deu a opinião dela de arquitetura. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, contra números não há argumentos, vamos contratar 5 e 5. Uhum, 5 que sabe arquitetura, tem os ambos têm os valores da empresa. Que uhum, eu acho que esse é o ponto que tinha que ter algo em comum, não pode ser, né? uhum. E aí, quando a gente for medir no longo prazo, quem tinha arquitetura se desempenhou. Quem tinha mais experiência com arquitetura desempenhou melhor no BIM do que quem tinha qualidade no BIM e não tinha conhecimento de arquitetura. Porque a curva de aprendizado da Sim. arquitetura é muito maior do que do BIM.
Sim. E aí a gente chegou nessa conclusão, colocou as duas curvas, entendeu? E falou, cara, então vamos desenvolver mais o pessoal no BIM dentro da empresa, então logo a gente vai performar mais. E aí foi legal porque esse movimento, na época, surgiu novos movimentos, igual você falou, começou a surgir umas dores, umas necessidades que a gente não conseguia enxergar. Então, por exemplo, surgiu as instruções de trabalho, então a gente dava aula para os arquitetos como se constrói. Então era processo, entre aspas, mas de uma forma mais legal. Olha, como é que constrói? Por que eu boto um montante a cada 60? Agora você vai modelar. Bota lá no... Ah, que ferramenta no Revit gera isso? Ah, Curtain Wall. Então vamos usar Curtain Wall. Ah, entendi. Então você começa a... Pessoal de orçamento, o que você precisa? Precisa disso, disso, disso. Arquiteto, o que você... Então, quando a gente começa a construir juntos, isso, acho que aí é o peopleware, né? Nesse sentido, eles entendem, eles constroem junto com a empresa, você tem algo poderoso dentro da empresa, porque aí tá todo mundo comprando a ideia, Sim. né? Porque assim, até funciona no forceps no começo, né? Mas é mais por medo, objeções, outras questões de ficar desempregado, que vai motivar alguém, ou dinheiro, né? Mas também acho que tem que ser algo, tem que ser um casamento ali com o peopleware, né? E você tem que também entender, porque já aconteceu comigo em empresas eu já fiz mais de 100 implantações, e assim, quando eu olhava para aquela empresa, eu falava, por que essa deu muito certo e aquela não deu? Eu ficava fazendo esses testes, né? De por que aqui não deu, aqui deu, por que ele não deu? E aí você começa a ver um padrão. Sim. E foi engraçado porque quando eu cheguei no escritório de arquitetura, eu falei para ele, o que você quer pro seu escritório? Que aí eu comecei a fazer outras perguntas que eu não fazia. Porque às vezes o cara só quer instalar o programa e fazer um desenho legal. Sim. E tá tudo E bem. tá tudo bem, E mas tá tudo isso, bem. né? Mas eu precisava entender, porque senão eu ia com uma cabeça muito BIM, futuro, tal, o que é ideal pra construtora. Tal. E às vezes o cara queria o Little BIM, entendeu? E pra ele já tava bom, porque eu sabia que depois de um ano ele ia me perguntar, Júlio, e agora, qual o próximo passo que eu vou dar, entendeu? Então, eu também aprendi aí no ritmo do cliente, sabe? Porque muitas vezes você sabe, se eu for implantar BIM, imagina chegando e jogar aquela realidade no Icuro pra ele, ó, então, você vai demorar 4, 5 anos para implantar BIM na sua empresa e você vai gastar com software, pessoa, treinamento, X milhões. Aí o cara vai falar, não, deixa quieto, eu vou ficar no AutoCAD. Sim. Então, a gente tem que ter empatia com o processo, com a pessoa, com o negócio, para você ir construindo, né? Sim. É aquele feito melhor que perfeito, mas assim, não de qualquer jeito. Você ir acompanhando, monitorando, sabendo da importância, vai tendo os quick wins ali, tudo mais, e tá tudo bem, sabe? Que ele mesmo vai te... Olha, agora eu quero lá no departamento de vocês uma inovação nisso. Agora dá para fazer nisso? Aqui você deve ouvir isso todo dia, né? Tem que saber identificar qual é o seu BIM, né? A gente se pergunta qual é o seu BIM. Cada um tem o bico que merece, Cada um tem. Qual é o seu BIM, o que você almeja com ele, e a gente desenha um roadmap e vai passos curtos. O meu chefe sempre fala, né? Um dia o cara chegou e falou que ele ia na Lua. Ele demorou muitos anos, mas ele foi. Então, Tem que ter um objetivo, né? qual é o teu objetivo com aquilo? E a gente divide em pequenos espaços estratégicos dentro de um roadmap e a gente vai atingir. Mas tem que ter paciência. Ah, não, isso aí é ingrediente. E você sabe que algumas empresas eu já falei, ó, você sabe que talvez você vai ter que mudar a sua empresa, né? E é engraçado que essas empresas mudou o logotipo, começou a criar processo, coisas que não tinham, sabe? Então é um movimento, que nem você falou de uma maneira, não inovação por si só, mas que eu acho que tem como é que eu posso dizer assim, é algo muito prazeroso participar do processo. Eu falo isso pra quem tá entrando na empresa, gente, aproveita que isso aqui, ó, vocês vão ter história pra contar. E que eu acho que na indústria da construção, assim, vou ser meio, sei lá, radical no que eu vou falar, sem muito embasamento técnico, né? Mas assim, acho que na indústria da construção isso foi pouco explorado, né? É muito caseiro como se faz as coisas. Então, se a gente for para outro tipo de indústria que também usa tecnologia, que também trabalha, já se faz processo há muitos anos, já se desenha isso há muitos anos. Fabril já é assim há muitos anos. Já tem isso muito estruturado há muitos anos. A construção civil, isso é novo. E quem puxou isso foi o BIM. Então, não é uma coisa nova. Mas é um meio novo de trabalhar que a construção civil não está acostumada, né? Todos esses padrões organizados, organizar processo, organizar pessoas, que isso é difícil, né? E aí eu acho que hoje, somado à dificuldade que não tem profissional no mercado, não é nem BIM, não tem profissional no mercado, não se consegue contratar pessoas hoje. Né? A gente não tem engenheiro disponível. A gente nem tá mais pedindo BIM. Eu quero engenheiros. Cadê os engenheiros? Não tem no mercado pra você contratar. Né? Assim, e não é uma coisa generalizada. Tá todo mundo procurando gente e não tem. Obras de infraestrutura tem sobrando, saindo pelos cotovelos e a gente não consegue mão de obra, assim, né? Então, eu não consigo nem a mão de obra
né? Como é que eu vou conseguir treinar? A Como é gente que eu tá vou dar o próximo passo se eu não tenho o básico Você não tem ainda, o né? básico, assim, né? Não tá se formando o suficiente, ou os que estão formando não estão indo pro lado de projeto, não estão indo pra esse lado, estão tomando outro rumo. Tá tendo uma Então, mudança. Você sabe que esses dias eu vi, você sabe que qual que são as profissões que estão sendo mais procuradas pelos jovens? Nesse sentido, claro que também generalizando. uhum, Para quem vai trabalhar, além da profissão principal, aplicativo. é, Uber e iFood. Então, os jovens estão indo muito mais para um resultado que dá um resultado imediato para ele ali naquele momento que ele precisa daquele recurso, sabe? uhum, Só que muitas vezes ele não está fazendo o reinvestimento que eu falo que é nele. Porque legal, tem mais oportunidade agora, né? Vamos dizer assim, você consegue. Pô, o cara sem formação, ele consegue hoje ganhar 3 mil, 4 mil. Claro que tem muito trabalho, mas ele consegue. Só que eu falo, quanto se você reinveste em você mesmo, vai fazer. Porque eu fui numa palestra esses dias que o engenheiro fala, tá, tem muita gente que tá indo pro iFood, tá indo pro Uber. Mas a nossa profissão, a arquitetura e engenharia, é a única que vai fazer o cara sair de 1.000 e poder fazer o cara ganhar 15 mil. uhum, Então, se existe uma carreira pro cara, até mais, dependendo do que o cara trabalha, querendo dizer assim, tem uma construção de carreira, de profissão. Só que muitas vezes eles não ainda enxergam sim, isso. Então, eles vão pro imediatismo, pra um resultado mais ali palpável. E também a concorrência ficou muito mais forte agora. sim. Né? Antigamente a gente, tudo bem, no BIM ainda, em algumas áreas ainda tem uma necessidade muito grande, mas existem os desafios que a tecnologia também está impondo. Por isso que eu falei dessa questão dos aplicativos, porque se você está tendo dificuldade, realmente, o pessoal não brincava, o engenheiro Uhum. tá virando Uber, assim como o Aí vai estar arquiteto. mesmo. É isso, porque o cara viu que Exatamente. estava dando o mesmo valor ali, ele falou, vou trabalhar aqui. Então, Sim. exemplificando, mas a gente sabe que acaba sendo um contexto também da nossa realidade atual, né? Então, Uhum. isso é algo que o cara, para ele entender que ele vai trabalhar contigo, que é a próxima pergunta que eu ia fazer, o que ele tem que ter de hard e soft skills ali para ele poder entrar nesse mundo? Às vezes o cara tá escutando ali, tá estudando, tá fazendo investimento, ele quer trabalhar na sua equipe lá. Então, o que ele tem que ter, ou na sua opinião, o que ele tem que ter para trabalhar nesse mercado? Você pode falar da parte técnica É, primeiro e acho que da parte depois que não é técnica, né? a parte técnica. Lá vai eu com depende. Depende. Por exemplo, né? Se eu for pensar, depende da cadeira que a pessoa vai sentar, né? Então, assim, quando eu pensei essa cadeira da Carol que ela ocupa hoje, sempre foi uma pessoa que fosse responsável por fazer toda a capacitação, disseminar conhecimento, estruturar essa parte de política, mais estratégico da empresa. E calhou de eu encontrar, de fato, uma pessoa da academia que se encaixava ali no perfil da equipe. Então, ele tem que ter uma experiência de projeto em escritório, em obra. Não. Depende de onde você Do tem, do objetivo. objetivo. Tem lugar para todo mundo, vamos dizer assim, no meio né, da indústria. Precisa-se ter mais pessoas de academia inseridas na indústria, né? Assim, o BIM é muito novo nesse sentido de... Não é novo em usar BIM, não acho que usar BIM é uma inovação, mas a amplitude de todo que ele pode alcançar é novo e são coisas que a gente precisa ter uma proximidade com a academia. Então, depende do objetivo da vaga, daquela pessoa, daquele perfil, né? Então, assim, se for para trabalhar com BIM Manager dentro de um gestor, dentro de uma área de gestão de projeto, assim, né? Trabalhar, eu quero estar no escritório de engenharia e trabalhar com BIM Manager. O BIM Manager é um gerente, né? Então, tem a experiência de projeto, tem experiência em demais áreas, produz projeto, conheça... não gosto, tem que conhecer PMBOK. Tenho ranço? Tenho, mas tem que conhecer. Sistemas de gestão, sistemas de governança, gerir pessoas, porque você vai ser um gerente, né? Mas eu acho que o grau Isso. também que você está comentando é assim, cara, gerente, se a gente for pensar, né? Eu escrevi um artigo sobre os cargos de BIM, Uhum, que na verdade é o Júnior, Pleno e Sênior. Se você uhum, pegar arquiteto, barra BIM, engenheiro, barra BIM. uhum, Esse é o cara que tem a formação básica, mas ele tem uma skill de ter a ferramenta BIM apropriada para aquele uhum, uso, vamos dizer assim. Aí depois tem o coordenador, barra BIM de novo, né? Que aí, uhum. porque eu acho também errado falar BIM manager, né? O cara, pô, mas você tá pedindo o manager dele, ele acabou de se formar, sabe? Então, Exatamente, então eu que o falo assim manager... eu tiro isso da jogar, porque eu falo, manager você vai ser com o tempo, sabe? Isso, não, é que assim, o que a pessoa precisa ser depende da onde ela tá no quadro. Ela almeja ser BIM Manager. Hoje a minha equipe, por exemplo, ela é composta por BIM Manager.
né? Mas aí o manager mesmo, ele é gerente. Então, para você ser gerente de um projeto convencional, você tem que ter a experiência de trabalhar em projeto, conhecer tecnicamente, conhecer de PMBOK, conhecer de gestão de projeto, de fato, seja esse qualquer projeto. E você tem que conhecer BIM, né? Não dá para você só ser BIM manager por ser BIM manager, né? Isso é tempo. Então, construir uma trilha de carreira almejando ser BIM manager, eu diria isso. Então a pessoa vai ter Perfeito. que ter toda a parte de skill de projetos, de liderança, de conhecer pessoas, de tudo o que você precisaria ser para ser um gerente de projeto. Só que você vai ser um gerente BIM. Você ainda tem o acréscimo de conhecimento teórico, técnico e prático de BIM, de fato, né? Então, assim, é muito difícil ser BIM manager. Porque o que a literatura manda, né? O BIM manager que Sim. faz família tem vários, mas o BIM manager que deveria ser BIM manager é muito difícil, porque ele tem que ser um gerente de projeto e ainda saber de BIM e conhecer um pouquinho de cada disciplina, um Por isso que pouquinho eu de tirei cada um pouquinho do técnica. BIM Manager e falei, você vai ser, hoje a gente está chamando aqui na SPBIM o cara que ele é arquiteto digital, Uhum. engenheiro digital, porque na verdade ele está digitalizando as coisas que ele faz. Ele ainda, e essa parte do BIM Manager é que nem você falou, daqui a um tempo não vai existir mais essa figura, porque já vai estar, o digital já vai estar no dia a dia das empresas, né? E daí tanto faz. Esse já é o jeito dele trabalhar e o que vai sobrar é o manager, que é ser Exato. gerente, entendeu? Porque o resto Sim. as pessoas já vai ser um conhecimento tácito, né? Sim. Então é muito mais, já vai estar ali inserido, né? Mas, por exemplo, na minha equipe a gente tem essas vertentes, né? Então tem essa parte do fazer a gestão em BIM, tem a parte da tecnologia, aí buscar a ciência de dados, buscar tecnologia mesmo, conhecer sobre programação, conhecer, porque aí você vai estar programando dentro do contexto do universo do BIM, né? Então, eu vou me especializar nisso, então eu vou ser Mas programadora, aí eu é vou um estudar cara Python. especialista também, né? Mas eu pode ser um rumo para dentro do ramo BIM, né? A gente tem várias frentes possíveis, né? Eu posso ser uma pessoa acadêmica que vai buscar novas soluções, então escrever artigo, fazer mestrado, fazer doutorado, ir atrás dessa parte que tem espaço na indústria para esse tipo de perfil também, né? Na minha equipe em si, é soft skill de comunicação. É soft skill de comunicação porque a gente tem que saber articular muito bem o que a gente está implantando, a gente tem que acreditar naquilo. As pessoas gastam milhões num iPhone porque eles acreditam na Apple e não porque eles querem um iPhone. Né? Então, a gente tem que acreditar no que a gente está fazendo e fazer com que as pessoas queiram seguir a gente, né? Então, é o soft skill de relacionamento mesmo, de comunicação. Um cara que é muito quietão, um cara que é muito... Hoje não tem espaço ali porque eu tenho 3, 4 Já foram frentes ocupados ali. também, né? Mas eu tenho ali 3, 4 frentes de trabalho montadas, né? 4 pessoas ali tomando frente disso que estão alocadas diretamente ali no fogo, né? No dia a dia ali. Então, o cara tem que ter esse soft skill de comunicação, de percepção, botar ele ali numa fogueira, numa reunião pesada e conseguir achar, não, peraí, vamos achar um meio termo, vamos fazer isso aqui, vamos conversar, vamos... Né? Então, acho que hoje o que pesa mais é isso, né? Para minha equipe em específico, porque a gente está fazendo uma implantação numa empresa muito grande, muito complexa. Então, principalmente é conseguir se comunicar. Né? Por isso que varia, né? Se o cara vai trabalhar no escritório de arquitetura, né? Aí ele já tem que saber um pouquinho mais de ferramental, depende do cargo que ele almeja Isso, ali dentro, né? É exatamente. porque a gente pega muita gente também que já tá há muito tempo no mercado e vem fazer treinamento aqui conosco, e aí justamente, porque eles falam, ó, é que eu te falei, aquele cara que já tem um arquiteto, pra ele falta o BIM. Então esse cara é muito fácil, eu faço um pacote e vendo pra ele, sabe? E às vezes vem um estudante, acabou de se formar, ele fala, tá, eu tenho que me atualizar na tecnologia, eu falo, cara, posso te dar um conselho? Faz esse curso, a gestão de projetos. Agora você faz esse, agora você faz esse, depois você faz esse. Não, mas eu pensava que no BIM, fala, não, BIM você tem que fazer também. Mas isso daqui que eu tô te falando É pra é um vida. conselho para a vida, né? Então, É. assim, é porque foi aquilo que eu falei, teve um bom tempo que eu investi nessa parte de arquitetura e engenharia. Uhum. Quando eu vi que opa, legal, já fiz um bom investimento, agora eu vou fazer um outro investimento, que eu percebi que o game tava ali, entendeu? Que ali tava a grana também. Falei, ó, preciso investir mais em recursos de pessoa mesmo, assim, né? Entender a pessoa, que motiva, como vender a sua imagem, que é isso que você tá falando, né? É que é muito difícil, se a gente for pegar uma peneira e colocar tudo que ele tem que ter mesmo, né? São poucas pessoas que passam, desde habilidade, ter um MBA em BIM, ter conhecimento X anos de ferramenta, essas pessoas já estão ocupando espaço aí no mercado, elas não estão livres, né? E assim, ferramentas as pessoas aprendem. Aprender ferramenta é fácil, relativamente fácil. Mas o perfil da pessoa é mais difícil de vocês construir, né?
Mas eu acho que é isso mesmo, assim, acho que a parte de engenharia, né? As pessoas acho que elas estão esquecendo que para fazer o BIM tem que ter a parte de engenharia. Então, engenharia que eu digo conhecer, né? A disciplina, tanto arquitetura quanto engenharia de fato, né? Então, para você ser um arquiteto sênior dentro de uma empresa, o que você precisaria? Saber fazer projeto. Então, para você ser um arquiteto coordenador BIM dentro de uma empresa, o que você precisa? Saber fazer projeto. Porque maus arquitetos vão gerar maus. Né? O arquiteto que é ruim, o modelo é ruim, o projeto é ruim, o BIM é ruim. O arquiteto é bom, o projeto é bom, o modelo é bom. Então, acho que isso, projeto ruim vai gerar um modelo ruim, sabe? Você sabe O que produto vai ser ruim. E aí a culpa é do BIM. Não, não é ruim, não é do sim, BIM. sim. Você é ruim, você fez um negócio ruim, gerou É um só produto consequência, ruim. na verdade é só consequência, né? Aquilo que eu falei do débito. Mas é uma coisa legal que você trouxe, porque assim, eu vivenciei também alguns casos de mudança da tecnologia, que muita gente fala, isso aí é o cara do Revit, entende? Mas Uhum, e eu falava, cara, então como eu mudo essa percepção de não ser só o cara do software? Mas é uma coisa que a pessoa tem que querer, sabe? Porque sim. em 2013, 2014, quando eu falava, você vai ser BIM Manager, eu só falei assim, pô, manager é legal, quer dizer que vai ganhar mais, entendeu? É isso. Só que assim, aí você começa a buscar literatura. Naquela época, imagina, era mais difícil de buscar mais esse tipo de informação, ainda mais na arquitetura. Que nem você falou, o cara que faz família. Então, hoje, até para a gente direcionar aqui a nossa responsabilidade, que é direcionar essas pessoas para a tomada de decisão, por isso que eu peço para vocês passarem Uhum. alguns conselhos, porque depende do que o cara quer, eu concordo com você, né? Tem que entender qual que é o objetivo dele, e aí se traça ali um caminho, uma jornada para que Uhum. ele possa atingir aquele objetivo. Só que assim, fato é, a faculdade não prepara o cara ainda Não, para mas aquilo, isso em né? nenhuma, né? Eu acho que a engenharia e a arquitetura são extremamente complexas para não ter um programa de residência como tem medicina. Então, assim, a faculdade não prepara a gente para. A gente aprende e o mínimo de linguagem para chegar no mercado e saber conversar com alguém, né? Você Uhum. vai aprender mesmo quando você for trabalhar e Por pôr a isso que mão eu na falo que massa. forma é o trabalho, né? Mas assim, a faculdade tem sim o seu papel, né? Uhum. Mas assim, na carga horária, quando eu trouxe lá no começo do nosso podcast aqui, é o background. Então, assim, o que vai formar a pessoa são todas aquelas decisões, Isso. né? E hoje tem um diferencial que eu acho que talvez melhore, né? O BIM na faculdade talvez melhore isso, que ele dá visibilidade do todo de outras disciplinas da complexidade do processo, né? A professora Regina, junto com a Carol, né, que é da minha equipe também, que participou, e junto com N outras pessoas aí envolvidas, tem esse programa de BIM nas universidades, vinculadas com estratégia BIM-BR do Construa Brasil, que é muito interessante, que eu acho que isso vai mudar bastante o ensino É porque de você fomenta, engenharia né? e arquitetura, porque você muda o jeito de ensinar, né? Sim. Você usa o BIM como ferramenta, né, entre aspas, para apresentar arquitetura e engenharia para esses estudantes, e talvez isso melhore o conteúdo de dentro das universidades, né? Perfeito. Não, perfeito. Eu queria agradecer a sua participação. Acho que foi assim muito esclarecedora. Deu para enriquecer muito o podcast, principalmente alguém que está ali com a mão na massa todo dia, que vivencia isso, principalmente numa grande empresa que teve. Acho que o mais bacana também é mostrar a jornada. Uhum. Porque para você estar num cargo desse, entender as necessidades hoje, criar essa empresa dentro de uma empresa, que eu falo o papel do intraempreendedor também dentro das empresas, a responsabilidade dele de entender, dá para ver o carinho que você tem pelo seu time e tudo mais. Uhum. Eu queria agradecer a sua presença e queria que você deixasse ali uma mensagem final para quem está te escutando. Ai, que difícil! É isso aí. Eu agradeço aí o convite também, a oportunidade de falar de vinho é sempre muito bom, né? Gosto bastante. Ficar divagando aqui por muitas horas. Uma mensagem final? Não sei, gente. Resiliência, eu acho, né? Trabalhar com essa coisa chata que é o BIM, que eu, por mim, eu de verdade trabalharia na prancheta sem reclamar, né? Desenhando à mão. A gente era feliz e não sabia, a gente inventou pra cabeça, né? E agora tem que lidar com isso. Mas eu acho que é resiliência. Quem tá trabalhando nesse meio é chato. Implantar a BIM é difícil, trabalhar com pessoas é muito difícil, então ter paciência, ter empatia, né, de se colocar, aceitar que não deu certo, né? Tentei implantar, não gostou, não deu certo, não teve adesão, tudo bem, volta pra trás, começa de novo, começa de novo, começa de novo, começa de novo, que uma hora vai. Falo porque hoje eu tô num lugar que eu consigo ter as minhas ideias implantadas, desenvolvidas, tenho equipe que consegue potencializar aquela ideia pequenininha que eu tive uma coisa muito maior.
E é muito bom ver isso concretizar, ver isso ser desenvolvido, conseguir alcançar resultados. Então chega, né? Dá desespero. Quando a gente tá em projetista, dá um desespero que a gente faz e aquilo não vai pra frente. Por N outros motivos, quando a gente tá, não só em projetista, né? Quando a gente tá começando assim. Mas acho que é isso, a resiliência, a paciência, a empatia. Vai dar tudo certo. Mesmo Esse é que o não combo. dê, vai dar tudo certo. Não, É isso perfeito, aí. perfeito. Foi muito bacana o bate-papo. Eu falaria assim, confia no processo, né? Não confia muito não, confia 50%, vai que ele tá errado. Mas a resiliência é muito Sim, importante porque senão você, eu falo isso, o seu objetivo, assim, eu quero chegar até ali, mas ele infelizmente ele não é uma linha reta, né? isso, não Ele é. é todo dia ali um pouquinho, né? Que é resiliência, entender que às vezes não vai dar certo, mas que continue acreditando, as pequenas vitórias, enfim, eu acho que é bacana porque a gente sempre pede para todo mundo dar um recado no final e parece que é um senso comum, sabe? Assim, parece que, gente, você já teve 50 podcasts, todo mundo falando isso, acho que você... Fica, vai ter bolo, né? É quase isso. É isso. Tá bom, queria agradecer vocês aí de casa. Pessoal, não se esqueçam de dar 5 estrelas no Spotify, compartilhar com um colega de profissão que isso pode levar ele para o próximo nível. Obrigado, até a próxima, gente. Tchau, tchau.